Bom dia a todas, a todos, todas. Mais um dia de palestra, né, formação aqui promovida, né, pela Associação de Professores Espanhol do Estado do Paraná. E hoje a gente tem como convidado o professor Henrique Rodrigues Leroy, da Universidade Federal de Minas Gerais. É professor de Linguística Aplicada, Língua Portuguesa Adicional, Língua Portuguesa, Língua Materna, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Letras pela UniOeste, mestre em Estudos da Linguagem pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, graduado em Letras também na UFMG, e trabalha com as temáticas de giro decolonial e das translinguagens na formação ampliada e crítica de professores de língua. E é o atual presidente da Associação Mineira de Professores de Português como língua estrangeira, né? Então temos bastante coisa aí para depois discutir, inclusive a respeito de associação. Bom, então ele vai ter um primeiro momento uma fala, né? Uma apresentação em torno, tem aí até 1 hora de apresentação, fica à vontade. E aí depois a gente abre para o debate, conversa, perguntas que vier. Interessante. Então, bem-vindo, Henrique. Eu vou achar aqui a tua apresentação enquanto você Tá, falando aí. beleza. Muito obrigado pela apresentação, Natália. Bom dia a todas, todos e todes. Muito bom rever muita gente querida desse Paranazão que eu amo, que foi minha casa durante 6 anos, né? Então é sempre muito, muito bom. É com alegria muito grande que eu falo, né, para o Paraná, sempre, sempre, sempre. Gente, e agradecer, né, o convite feito pela Jorgelina. Eu agradeço a Associação, né, dos Professores de Espanhol do Paraná, em nome da minha querida amiga e colega Jorgelina, que me fez o convite. Né? E é muito bom saber que tem muita gente boa e conhecida trabalhando na associação, porque agora, né, de 2021 a 23, eu fui eleito presidente da Amplie, que é a Associação Mineira dos Professores de Português como Língua Estrangeira. Então, vamos fazer parcerias, por favor, né? Bora fazer muitas parcerias. Bem, eu começo, Nath? Posso começar? Posso abrir aqui a tua Pode. apresentação? Tá, Isso. um minutinho. Geralmente, gente, eu vou começando a falar. Geralmente, quando eu falo, né, eu tenho sido chamado muito para falar sobre decolonialidade, sobre translinguagens. E assim, gente, cada vez mais, né, cada vez mais, quanto mais eu estudo, né, sobre decolonialidade, mais eu aprendo a valorizar, a visibilizar os precursores, sabe? Aqueles que vieram antes, né? Porque eu poderia muito bem chegar aqui agora e começar a explicar o que é colonialidade, o que é colonialismo, o que é decolonialidade. Eu vou fazer isso sim hoje na minha fala, mas um pouquinho depois. Porque, primeiramente, gente, eu vou realmente visibilizar aqueles que sempre foram invisibilizados, né? Então, por isso, Nath, eu trouxe essa primeira tela, que é com o nosso querido, e aí a Nath vai colocar ele pra gente, Davi Copenaua, né? Davi Yanomami Copenaua, por essa questão, gente, porque geralmente a decolonialidade ou decolonizar, né, não é teoria, gente, é mais do que teoria, não é somente uma teoria, né? É uma prática, é uma praxis, é ação, é resistência, é insurgência. Isso é decolonialidade, né? Então, quanto mais eu me aprofundo nesses estudos, mais eu visibilizo, mais eu quero visibilizar e mais eu me sinto na obrigação de visibilizar os povos originários, os povos quilombolas, os povos negros, né? E os povos que sempre estiveram do outro lado, né? Como diz o Boaventura Souza Santos, do outro lado da linha abissal, né? Então eu queria chamar a atenção para vocês, antes da gente ver o que o Davi está falando para nós aqui, eu queria chamar a atenção para vocês nesse título, O Recado da Mata. E esse título, gente, foi pego deste livro aqui, A Queda do Céu, todos veem? Esse livro, gente, é um grande tratado do Davi Copenaua com o Bruce Albert. O Bruce Albert é um antropólogo francês. Na verdade, o Bruce Albert é um antropólogo que já vive, né, e já viveu também há mais de 30, quase 40 anos, né, na comunidade Yanomami. E o Davi Copenau fez um relato enorme nesse livro aqui. É um grande tratado de literatura indígena, né? Então eu aconselho muito a vocês a lerem esse livro depois, quando vocês puderem,
porque a gente aprende muito das cosmovivências, das cosmologias indígenas com esse livro. E, gente, o prefácio desse livro é escrito pelo maravilhoso antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. E ele intitula esse prefácio como O Recado da Mata. E olha que coisa mais interessante. Eu queria chamar a atenção para vocês para a palavra recado, né? Recado é algo muito mais da oralidade do que da escrita, né? E diferentemente de uma mensagem ou comunicação, o recado ele não chega no seu destinatário e para, não. O recado é algo que vai passando de geração para geração, né? E às vezes, dependendo do jeito que você interpreta esse recado, pode chegar uma outra ideia completamente diferente. Então, o recado tem essa ideia de língua em movimento, né? O recado tem essa ideia de língua em trânsito. E ao mesmo tempo, olha que interessante, recado da mata. É a mata que está nos dando o recado, né? Então, as cosmologias andinas, indígenas, né? Amaltas, essas cosmologias, cosmovivências nos ensinam a conversar com a natureza. Eu tenho lido muito Krenak, eu tenho trabalhado muito com o Ailton Krenak nas minhas aulas, e eu geralmente começo as aulas com o Krenak, até para a gente contextualizar a pandemia, essa situação toda que a gente está vivendo. E o Krenak sempre fala que o rio, para eles, é um avô, o rio é um pai, né? A árvore é uma mãe, né? O rio, o atu, né? Na língua dos Krenak, é o avô, né? É o rio que fala, é um rio que sente, é um rio que respira, é um rio que chora, né? Ao mesmo tempo, esse recado da mata, essa mata, além de substantivo, mata, floresta, também pode ser do verbo matar, né, gente? Então vamos prestar atenção aí em todos esses recados que o Davi Copenau vai estar nos dando aqui a partir desse momento, né? Então eu queria muito, sabe, gente? É um momento simbólico, inclusive, é muito simbólico a gente começar com alguém dos povos originários, né? Então, assim, eu cada vez mais eu estou me sensibilizado e me sensibilizando para começar as minhas falas realmente com excertos, né? E falas dos povos originários ou dos povos quilombolas, né? E aí o Davi Copenau diz o seguinte: a floresta está viva, só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, todos os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Por isso o livro se chama A Queda do Céu, né, gente? E o Krenak já diz, né, que nós brancos devemos aprender com os indígenas a cair, gente. Porque os indígenas já estão caindo desde a invasão da Abya Yala, em 1492, século XV. Né? Nós não sabemos cair. Né? A gente precisa aprender com eles, inclusive. Porque quando acontecer alguma coisa, principalmente com relação à natureza, né, a destruição é geral. Né? É apocalíptico mesmo, né? Então a gente deve levar muito a sério, né? A gente deve temer esse discurso, mas não no sentido de ter medo, no sentido de levar a sério. Nós precisamos levar a sério os discursos originários, os discursos indígenas, né? É isso, é esse recado que eu quero passar para vocês aqui agora, né? E eu espero que vocês passem esse recado para frente, né? Essa é a ideia. E uma coisa mais interessante aqui que eu queria falar para vocês, antes de adentrar aí nessa sistematização do que eu estou chamando de decolonialidade, eu queria trazer Guimarães Rosa para vocês, não tem como não trazer meu amigo aqui do ladinho de Cordesburgo. Esse recado da mata, gente, ele foi tirado do recado do Morro de Guimarães Rosa, que está neste livro maravilhoso, no Urubuquaquá, no Pinhém, que faz parte da trilogia, né, do Corpo de Baile. Né? Tem um conto neste livro que se chama O Recado do Morro. E, claro, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro leu este conto, né, e adaptou o título para apresentar o livro do Davi Copenau, né, com o Bruce Albert. Então, é um conto muito interessante, onde um sertanejo vai guiar uma expedição estrangeira pelo sertão, que eles partem de Cordesburgo, vão até o Morro da Garça, por isso o recado do morro, e depois eles retornam, né? E nesse trajeto eles vão
coletando recados, né? E quando esse recado chega no destino final, já é uma outra história, né? E já é uma história muito mais rica, né? Então, isso é muito interessante. Eu queria muito deixar essa metáfora, né? Essa simbologia para vocês aqui dos recados, né? E o recado é do morro, né, gente? E ao mesmo tempo que o recado é do morro, que seria o Morro da Garça, aqui do outro lado do Rio São Francisco, ao mesmo tempo que o recado é do morro, ou seja, como se o morro estivesse falando, na verdade ele fala com a gente, né? É um recado, o morro também pode ser uma conjugação do verbo morrer, né? Então fiquemos atentos a esses recados, né? Muito bem, gente. Então, feito esse preâmbulo, dado esse recado inicial, a gente inicia, né? Essa nossa fala, né? Nath, por favor, pode passar? Então, vamos falar de algumas categorias basilares? Isso, Nath, pode ir passando já pode ir colocando isso. Eu vou explicar para vocês o seguinte, pode passar tudo, viu? Isso, até chegar no último. Gente, quando a gente fala em decolonialidade, igual eu disse para vocês, né? Decolonialidade não é algo que começou ou que se iniciou lá no final da década de 90 com Aníbal Quijano somente, não. É claro, o Quijano sistematizou o que ele entende por decolonialidade, por colonialidade, né? Juntamente ao grupo Modernidade, Colonialidade e Decolonialidade. Ok. Mas isso vem de antes, né? Decolonialidade existe desde que a América foi invadida, né, desde a sua invasão em 1492, porque a partir da invasão tem uma reação, né, e essa reação vem com insurgência, vem com resistência, né, e vem com muita luta. Então, decolonialidade é luta também, sobretudo, né? Por isso a gente não pode esquecer dos movimentos sociais ao falar de decolonialidade. Eu sempre tomo muito cuidado ao falar de decolonialidade, porque às vezes parece que criaram uma gramática da decolonialidade e eu só posso falar disso, né? E eu não sou nada cartesiano, viu, gente? Não sou, eu nem gosto de me chamar decolonial, não gosto de rótulos, né? Então eu prefiro dizer que eu estou em um processo de me decolonizar, porque a gente querendo ou não, nós estamos em um mundo colonizado, nós somos processo e produto de um mundo que é colonizado. Então, como a Catherine Walsh disse, a gente está abrindo gretas e fendas, né? É muito difícil falar, eu sou decolonial, você é decolonial. A gente está tentando, né, atingir esse ponto, né, nesses processos. Então, lá na década de 90, gente, o Quijano, que é um sociólogo peruano, Quijano que era marxista, né? É bom a gente dizer isso, porque outra história é essa rivalidade que às vezes existe entre marxistas e decoloniais. E, gente, por favor, né, vamos nos unir, né? Tá na hora de unirmos, tá na hora da gente lutar contra o demônio no meio do redemoinho, o diabo na rua do meio do redemoinho, lá do Grande Sertão Veredas, tá na hora da gente juntar e lutar junto contra esse demônio aí no redemoinho. Né? Não está na hora de ficar com picuinhas de diferenças de marxistas com decoloniais, com pós-coloniais, né? Vamos juntar as forças, né? Até porque a grande maioria dos teóricos decoloniais eram marxistas, né? O Quijano era marxista, né? E muitos outros também, né? O Quijano era economista também, além de sociólogo. Bom, o Quijano, então, lá na década de 90, vai cunhar esse termo de colonialidade. Mas para entendermos o que é colonialidade, a gente precisa entender o que é colonialismo primeiro, né? Colonialismo não é um conceito do giro decolonial. Colonialismo é um conceito histórico, né? É um conceito que já vem lá na época de Fanon, de Aimé Césaire, né? Aimé Césaire, que foi mestre de Fanon, ali já aparece o conceito de colonialismo. E colonialismo, gente, para os teóricos do giro decolonial, é essa dominação político-institucional das metrópoles, bem entre aspas, né, com todas as problematizações que a gente faz aí das metrópoles, com as suas colônias. Então, essa dominação político-administrativa, metrópoles sobre as suas colônias, seria um colonialismo, né? Muitos historiadores dizem que esse colonialismo ele termina ali no final da década de 80, meados da década de 90, que é quando a gente tem ali as últimas independências, né? As últimas libertações políticas ali dos países africanos. Então, eles dizem que até meados de 90 a gente ainda tinha um colonialismo. Mas, gente, esse colonialismo deixa heranças, e deixa muitas heranças, né? E, de acordo com o Quijano, essas heranças se chamam de colonialidades, né? Essas heranças são as colonialidades. E o Quijano vai fazer algumas categorizações dessas colonialidades, e ele vai chamar essa grande colonialidade de colonialidade do poder. De acordo com o Quijano, vai existir uma grande matriz que vai abarcar outras colonialidades. Essa grande matriz seria a colonialidade do poder. Essa matriz, ela é sobretudo racista, ela é eurocêntrica e ela é capitalista.
né? E dentro dessa matriz, como se fosse um guarda-chuva, ela vai constituir outras colonialidades. Então, a gente poderia dizer que a dimensão epistemológica dessa grande colonialidade do poder seria a colonialidade do saber. A dimensão ontológica dessa grande colonialidade seria a colonialidade do ser. A dimensão linguística seria a colonialidade das linguagens. A dimensão das sexualidades, Nath, pode passando que tem mais isso. A dimensão da sexualidade seria a colonialidade da sexualidade. As biocolonialidades, ou a dimensão da natureza, seriam as colonialidades da natureza. As de gênero seriam as de gênero. Então, seria um grande guarda-chuva, essa grande matriz racista, eurocêntrica, capitalista, que seria chamada, ou é chamada de colonialidade do poder, que vai abarcar outras, que vai constituir aí outras colonialidades, né? E aí, gente, isso tudo baseado na ideia perversa, violenta e socialmente, historicamente e culturalmente construída que a gente chama de raça, né? E a gente sabe que foi uma ideia que deu muito certo, inclusive, infelizmente, que a gente tem muita situação, né? Sobretudo hoje em dia de racismo, a gente sabe, né, o quão forte ainda são essas situações racistas, é por isso que a gente deve marcar, né, muito esses discursos, né? E a gente deve se racializar criticamente, né? Eu, de uns 5 anos para cá, gente, 5, 6 anos para cá, eu tenho me racializado muito, né? Eu tenho me racializado como um branco, como um gay, como alguém privilegiado, que ocupa espaços de privilégio, né? E eu tento utilizar desses privilégios para tentar desnaturalizar práticas racistas, práticas LGBTQIA+, fóbicas, né, transfóbicas e por aí vai, né? Esse é um dos meus papéis aqui, né? É tentar desnaturalizar esses preconceitos que são tão naturalizados, que foram naturalizados desde a invasão lá da América Latina, né, com essa ideia, né, de colonialidade do poder, com essa ideia que é racista, né? E eu queria dizer mais uma coisa aqui para vocês, que a raça só é visibilizada por meio dos processos de racializações. Então, todas essas colonialidades estão super atravessadas por racializações. Colonialidade do ser, né, para a gente falar aí do Maldonado Torres e do Fanon, né, onde o europeu, lá desde a invasão até aqui, ele decidiu quem iria existir e quem não iria existir, né? Isso tem tudo a ver com a colonialidade do ser, né? Ou seja, quem tem a pele branca vai existir, quem não tem a pele branca vai ser um sub-humano, né? Não vai existir. O Fanon fala muito disso no Pele Negra, Máscaras Brancas, aonde o Maldonado Torres bebeu, uma fonte muito interessante que o Maldonado vai beber para criar o conceito de colonialidade do ser. Colonialidade do saber, gente, é só a gente ir para as nossas escolas, instituições educativas e universidades, né? Quais são as maiorias dos autores que nós lemos? São autores indígenas? São autores quilombolas? Não, não, né? Agora, vejam bem, o meu discurso aqui não é de apagamento do discurso europeu, não. Eu sempre marco muito bem isso quando eu estou falando sobre isso. O meu discurso aqui, né, que é coletivo, né, é o quê? É provincializar o discurso eurocêntrico. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu quero fazer com que os outros discursos convivam com esse discurso eurocêntrico que já existe há muito tempo e que é o dominador. Né? A ideia não é apagar o discurso europeu, até porque se eu defender o apagamento do discurso europeu, eu posso ser acusado de colonial. Né? Eu posso ser acusado de colonial falando em decolonialidade. Então já vira um paradoxo. Então, a ideia não é apagar a Europa, a ideia é fazer com que outras variedades também sejam visibilizadas, outras variedades discursivas e de vivências. Essa é a ideia. Né? Muito bem. Linguagens, né, gente? Quando a gente vai para as linguagens, né? É muito interessante a gente perceber, né? Eu já falei ali, já falei muito do recado com vocês, mas vejam bem, quando a gente usa a palavra escravo, né? É muito interessante a gente perceber que existem outras formas de falar escravo. Uma vez eu aprendi com uma religiosa baiana que ela disse que ela não é descendente de escravos, ela é descendente de pessoas que foram escravizadas. Faz toda a diferença eu falar escravizado do que falar escravo. Né? Se eu falo escravo, parece que eu naturalizo o processo. Né? Parece que a pessoa já nasceu assim, e não é. Né? A pessoa foi escravizada. Né? Mesma coisa, grupos minoritarizados para minorias. Né? Quando eu falo minoritarizado, eu não naturalizo o processo. Eu gosto muito de uma expressão da Lélia Gonzalez, maravilhosa, ela diz maiorias silenciadas. Eu adoro esse termo dela.
né? E realmente os negros são a maioria desse país, né? E são maiorias, né? Só que são silenciadas, invisibilizadas, né? Eu gosto muito desse termo da Lélia Gonzalez, né? Se a gente vai para a natureza, colonialidade na natureza, olha o que aconteceu aqui com a Vale, gente, a empresa mineradora extrativista, né? Aqui em 2015 em Mariana e em 2019 em Brumadinho. Não foi tragédia, gente, foi crime, né? Eu marco bem isso, não foi um crime. E eu não tenho medo nenhum de falar que foi crime. Foi um crime que a Vale cometeu aqui, né? A Vale matou o Rio Doce. Rio Doce, que é o rio dos Krenak. É o rio que o Krenak chama de Uatu. É o avô deles. O rio está morto. O rio está morto. E Brumadinho? Ainda tem vítimas que não foram encontradas debaixo da lama. Isso foi tragédia? Foi crime. Crime ambiental e humano. Isso tem a ver com colonialidade da natureza, né? As de gênero, olha os preconceitos, olha aí, machismo, né, gente? Machismo, sexismo, tem tudo a ver com colonialidade de gênero. E das sexualidades também, né? O preconceito pela opção, pela orientação sexual, o preconceito pela orientação sexual, que existe muito, né? E tudo isso, gente, é atravessado pela ideia perversa de raça. Né, todas essas colonialidades. É por isso que eu falo, por isso que eu sempre marco aqui como um gay branco, que eu já sofri preconceito, já vários. Só, gente, que não chegaram nem aos pés de alguém que é gay e negro, de alguém que é gay, gordo e negro. Vocês entendem? É diferente. É diferente. A gente tem que perceber essas diferenças também dentro do grupo LGBTQIA+, existem diferenças, né? Não dá para colocar tudo num grupo. É a mesma coisa de eu falar indígena. Os indígenas, ok, mas existem vários indígenas, né? Os gays, não, mas existem vários gays. Né? Os negros, mas existem vários, vocês entendem? Inclusive existem negros que reproduzem discurso colonizador. Haja visto o Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Palmares. É uma vergonha, não é mesmo? E a mulher que é machista? Existe, mas muitas, né? Então é tudo muito complexo, tá vendo, gente? Por isso que é difícil a gente falar que a gente é decolonial. A gente não é decolonial. A gente está num processo de desconstrução. E essa desconstrução ela é constante. É o que o Paulo Freire vai nos dizer. A libertação ela é constante, né? Eu não vou sair do lugar de oprimido e ir para o lugar do opressor. Não é essa a ideia, né? E o opressor também não vai vir para o lugar do oprimido. Não é essa a ideia. A ideia é a gente tentar achar uma terceira margem aí. A ideia é a gente estar em constante estado de libertação. Agora, é difícil. É difícil a gente se manter nesse lugar. Por isso a gente tem que se vigiar o tempo inteiro. Porque a gente está envolto em colonialidades. Gente, e elas estão cada vez mais sofisticadas. Essas colonialidades estão cada vez mais sofisticadas. Às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente fala alguma coisa e nem percebe, né? Por isso, tudo isso é muito complexo, né? Ao mesmo tempo, não é impossível, né, no coletivo, da gente lutar contra isso, né? Nath, por favor. Então é isso, gente. Então, primeiro, a gente entende o que é colonialismo, para entendermos que as heranças do colonialismo são as colonialidades, e aí sim a gente chega na decolonialidade, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui a estadunidense Catherine Walsh, que fez esse movimento do norte para o sul, né? Que há mais de 30 anos ela vive no Equador, e ela vai criar esse conceito, né, praxeológico, né, vamos dizer assim, de decolonialidade. Gente, Catherine Walsh é uma autora, eu tenho aprendido muito com ela também. Ela faz muito isso, isso que eu falei no início da minha fala, eu aprendi com a Catherine Walsh. Ela nunca começa um texto dela sistematizando o conceito. Ela sempre parte de povos locais. Ela sempre vai partir dos povos afrocolombianos, afroequatorianos, indígenas bolivianos, para depois ela sistematizar o que ela está chamando de luta decolonial, de colonialidade. Então eu aprendi muito com a Catherine Walsh, a ouvir ativamente todos esses povos antes de começar a falar. Né? Eu aprendo muito com ela. E ela faz essa diferença. Então, o que seria, depois que a gente entende o que é colonialismo e o que é colonialidade, o que seria então a decolonialidade? Né? A decolonialidade, como o prefixo mesmo indica, seria esse giro nessa matriz colonial de poder que é racista, eurocêntrica e capitalista. É esse giro. Que giro seria esse? É eu começar a visibilizar e a valorizar outros discursos, outras vivências que nunca foram visibilizadas, né? Como se não fosse nem conhecimento. Essa é a ideia do D. E por que é D e não Ds? Porque o D dá a ideia de processo. O D não é uma ideia acabada, porque se eu falo Ds, parece que eu termino com a coisa. Parece que eu já acabo, concluiu, acabou. E não é assim, né? A gente está num processo. Essa é a diferença de decolonial para descolonial.
né? E o descolonial pode também relacionar às independentizações, né, dos países ali africanos que foram, né, que ficaram independentes ali no final da década de 90, de 80. Então, para não confundir descolonização, que seria esse processo de independência política, né, metrópole-colônia, com decolonização, a Catherine cunhou o termo decolonial. Agora, gente, muitos autores usam descolonial, tá? Também com o sentido de giro decolonial, então não tem problema algum, não. Mas é interessante marcar essas diferenças também, né? Então, claro, após falarmos, então, o que seria decolonialidade, né, a gente vai para o nosso campo, que é o campo da educação e das linguagens, né? E aí a gente vem aqui introduzindo o que a gente entende por decolonialidade da educação, né, e o que a Catherine vai chamar de pedagogias decoloniais. Então, que ela vai falar sobre isso? Nath, por favor. Isso. Antes, olha que interessante, né? Como eu disse para vocês que a Catherine sempre cita alguém local antes de sistematizar, né? Ela vai citar quem aqui? O Manuel Sapato Oliveira, né? Que foi um pluriartista, né? Um grande artista afro-colombiano, antropólogo, escritor, folclorista, médico, né? Ela vai se apropriar dos saberes difundidos por esse homem, né, que era um homem popular, era um homem do povo e ao mesmo tempo era um homem um homem da cultura, vamos dizer assim, letrada, né, da cultura acadêmica, né, para a gente não falar cultura com C maiúsculo, C minúsculo, que isso aí a gente já deve abolir do nosso repertório, inclusive, né? Então, o Manuel Sapato Oliveira, ele tinha um trânsito muito interessante, assim como a Lélia Gonzalez tinha esse trânsito entre movimento social e academia, o Zapata também tinha na Colômbia, né? E eu peguei essa citação do Zapata, gente, deste livro maravilhoso aqui. Tá vendo aqui? Maria Beatriz Nascimento, historiadora, quilombola intelectual, né? Possibilidade nos dias da destruição. Beatriz Nascimento é uma historiadora maravilhosa, que é muito invisibilizada, inclusive, no Brasil. Ela, inclusive, tem uma história interessantíssima, gente, muito triste, porque ela foi assassinada pelo companheiro de uma amiga dela, ela estava defendendo a amiga do companheiro, então ela sofreu feminicídio, né? É interessante falar disso também, já que nós falamos de colonialidade de gênero. E a Beatriz produziu um documentário maravilhoso, que eu aconselho a todos que assistam quando puderem, que se chama Ori, tá? Ori de orixá, claro. E esse documentário, ele começa com o Manuel Sapato Oliveira. Olha que bacana. Muito interessante, né? Eu vi o Manuel pela Catherine Walsh, né? Eu comecei a ler sobre o Manuel a partir da Catherine Walsh, e aí, lendo a Beatriz, eu descubro que ela cita o Manuel nesse documentário, né? Como abertura, uma epígrafe de abertura, né? E o que o Manuel Zapata vai falar nessa abertura do documentário? Da África chegaram ao nosso continente centenas, milhares de povos distintos, de culturas diferentes. Mas a América, por certo, unificou estas famílias, unificou estas nações, ao dar-nos um só destino em torno à luta comum pela libertação da nossa raça, né? Então aqui está o fato de, primeiro, a gente se racializar, e brancos, né, nós devemos nos racializar também, porque foi nos dito por esse eurocentrismo que quem tinha a pele branca não se racializava, quem se racializava era o outro. Não, a gente precisa fazer esse caminho inverso também. A gente precisa se racializar. A gente precisa se racializar para a gente se dar conta da responsabilidade e da seriedade que a gente tem com relação às desnaturalizações desses preconceitos e dessas práticas racistas, né? Então, o Manuel vai falar muito disso, inclusive, né? E aí, o que a Catherine Walsh vai fazer, gente? Ela vai se apropriar desses saberes locais e populares e acadêmicos do Zapata e vai somar esse saber, gente, ao Frantz Fanon e ao Paulo Freire, né? Então, de um lado, a gente tem Paulo Freire, com pedagogia, com o político pedagógico crítico, né? E o pedagógico crítico político, e de outro lado a gente tem o Fanon com essa ideia de visibilização e invisibilização do ser, com a pedagogia da sociogenia, né? Com essa ideia de ser mais ou ser menos, né? Por causa da cor da pele, né? E a gente junta Paulo Freire com Fanon em Manuel Sapato Oliveira, e isso resulta na pedagogia decolonial que a Catherine vai nos dizer. Então, o que ela diz aí? Nath, vamos passar, por favor? Isso. O que a Catherine vai falar sobre pedagogia decolonial? Olha só. Uma ação decolonial enquanto pedagogia implica em um trabalho de orientação decolonial dirigido a romper as correntes que ainda estão nas mentes, como dizia o intelectual afro-colombiano Manuel Sapato Oliveira. Desescravizar as mentes, como dizia Malcolm X, né, dos Panteras Negras, e desaprender o aprendido para voltar a aprender,
como argumenta o avô do movimento afro-equatoriano, Juan Garcia. Interessante, gente, que Juan Garcia é um grande símbolo da africanidade do Equador, tá? E ele vem de uma região litorânea do Equador que se chama Esmeraldas. Olha que coincidência, minha cidade aqui em Minas é Esmeraldas. Eu adoro essas coincidências. Eu falo que essas praxes, elas também nos encontram, né? Não é só a gente que vai ao encontro delas, não. Elas também vêm ao nosso encontro, né? Então, eu descobri que o Juan Garcia é de uma cidade que se chama Esmeraldas, no Equador, né? Ah, então, um trabalho que procura desafiar e derrubar as estruturas sociais, políticas e epistêmicas da colonialidade, estruturas até agora permanentes, né? Que mantêm padrões de poder enraizados na racialização, gente, é um termo-chave, né? No conhecimento eurocêntrico e na inferiorização de alguns seres como menos humanos, né? Que é a ideia do Fanon, inclusive, da sociogenia, né? O Fanon, gente, o grande objetivo do Fanon com o Pele Negra, Máscaras Brancas é humanizar o negro, gente. Esse é o grande objetivo daquele livro, né? Que ele usa de tantas metáforas lindas, né? Não só da literatura martinicana, mas das experiências que ele teve na França, na luta que ele teve na Argélia, né? O Fanon lutou na Argélia para a independência da Argélia, né? No norte da África. Então, o grande objetivo do Fanon no Pele Negra é humanizar os negros, né? E tem hora, gente, que você fica triste lendo o livro, sabe? O livro é muito forte, né? É a mesma coisa que você ler conto de Conceição Evaristo. Você começa a ler um conto da Conceição Evaristo, você tem que parar. Né? Eu não consigo ler um conto depois do outro, não. Você para, respira, sofre, né? Remói aquilo tudo que você leu para depois começar a ler o outro. Né? É muito profundo. Né? E aí a Catherine vai falar o seguinte: 3 pensamentos basilares, né, fundamentam aí a pedagogia decolonial. Pensamento outro, a decolonialidade e o pensamento crítico de fronteira. Esse é o giro decolonial que a gente faz, né? Sobretudo quando a gente está se apropriando, né, da pedagogia decolonial em sala de aula. Né? O pensamento outro é o giro, né? Eu visibilizar outras formas de conhecimento, outras vivências. A decolonialidade, que é isso tudo que eu disse, né, que também tem a ver com essa desconstrução de todas essas colonialidades, e o pensamento crítico de fronteira, que vai vir de um outro autor decolonial, que é o nosso já famigerado, famoso Walter Mignolo, né, que é um linguista também, é da nossa área, inclusive. Né? E, gente, antes de falar do Mignolo, a gente deve também... Lembra que eu falei que eu quero valorizar os precursores aqui hoje? Né? Aqueles que vieram antes, né? Antes de falar de Mignolo, a gente tem que falar em alguns precursores também, sobretudo de Glória Ansaldúa, maravilhosa indígena, lésbica, ticana, fronteiriça, Glória Ansaldúa. Mas nós vamos falar dela daqui a pouco, tá? Bom, vamos passar aqui então. É um projeto de existência de vida, né? Então, antes de ser teoria, gente, é algo prático, né? É algo de vida. Vamos lá? E aí vem um conceito muito interessante. Nath, eu achei que você não tinha passado, não. Achei que eu já estava no finalzinho desse slide. Outro conceito interessante que soma e que agrega muito à pedagogia decolonial, gente, é o conceito de interculturalidade crítica, né? Que para Catherine Walsh é o seguinte: é uma construção de e a partir das pessoas que sofreram uma experiência histórica de submissão e subalternização. É por isso que Paulo Freire fala: a pedagogia é do oprimido, não é para o oprimido. A preposição faz toda a diferença. Se a pedagogia é do oprimido, ela vem de lá, ela vem de baixo, ela vem de quem está sofrendo. Ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima, né? É bem diferente falar pedagogia para o oprimido. Então, olha só, uma proposta e um projeto político que também poderia expandir-se e abarcar uma aliança com pessoas que também buscam construir alternativas à globalização neoliberal e à racionalidade ocidental, e que lutam tanto pela transformação social como pela criação de condições de poder, saber e ser muito diferentes. Pensada desta maneira, a interculturalidade crítica não é um processo ou projeto étnico, nem um projeto da diferença em si. É um projeto de existência e de vida. E aí, gente, isso aqui é fundamental. Nós devemos tomar muito cuidado quando a gente fala em identidades, para não cairmos em bolhas, entende? Porque de bolha, gente, o mundo já está cheio, né, gente? O mundo está cheio de bolhas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em identidade, para a gente não ir para esse discurso da identidade que é segmentada, da identidade que está ali estanque dentro de uma bolha. Essa não é a ideia. A ideia é que a gente traga interseccionalidades nessas identidades. Essa é a ideia. Né? Essa foi a grande briga da Lélia na década de 80. Ela chegou a se filiar
ao PT. Depois ela se desfiliou do PT, inclusive, por essa briga. Porque o partido, na época, estava considerando o feminismo só pelo lado hegemônico do branco, né? E não estava trazendo a questão da racialização para o feminismo, né? E se a gente pensa na queima dos sutiãs ali na década de 60, a gente vê que a grande maioria ali era branca, né? É interessante a gente ver essa interseccionalidade aí de gênero, né, no feminismo e trazer para essa luta também outras interseccionalidades, como da raça, sobretudo, né, e a social também, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a identidade pode nos levar para armadilhas, né? Isso é muito interessante. Tem um livro, inclusive, gente, tem um carro de som passando aqui, mas daqui a pouco ele vai embora. Tem um livro interessante de um autor estadunidense, chama-se A Armadilha da Identidade. É uma capa branca com detalhe em vermelho, depois eu posso buscar ali para vocês para falar. Mas é muito interessante. Inclusive, o prefácio dele é do. Como é que ele chama, gente? Aquele que escreveu Racismo Estrutural. Maravilhoso, um autor negro. Eu esqueci o nome dele. Mas o prefácio é desse autor, né? Silvio Almeida. Silvio Almeida fez o prefácio desse livro. Mas vamos lá, bora lá. Nath, por favor. Isso. Aí eu queria trazer uma problematização para vocês, gente, como estamos falando com uma associação, né? Porque agora na verdade, eu vou adentrar agora as colonialidades das linguagens, porque nós somos da linguagem, né, gente? Então é algo que a gente não pode esquecer também, né? Eu poderia ficar falando aqui de colonialidade o tempo inteiro, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente é das linguagens, né? Então o que isso tem a ver com a sala de aula de línguas, né? Senão a gente falaria para sociologia, para um curso de antropologia, né? Então a ideia é o quê? É se apropriar desses conceitos para ir para a sala de aula, né? Por isso, a gente defende tanto a transdisciplinaridade, porque transdisciplinaridade, esse trans é de transformar, né? A partir do momento que eu leio Catherine Walsh, que eu leio Davi Copenau, Ailton Krenak, eu me aproprio disso, eu me transformo e eu passo isso para minha sala de aula. Eu levo isso para minha sala de aula e tento também ser um vetor de transformação. Porque nós não vamos transformar ninguém, né, gente? Os alunos é que se transformam. Mas nós podemos ser vetor, né, dessa transformação. Por isso é trans, né, transdisciplinar. Bom, olha essa notícia que saiu agora há pouco no El País, né? Em 95% dos artigos científicos, o inglês cria a ditadura da língua, entre aspas. Apenas 1% está em português e espanhol. Relatório sobre diversidade linguística na academia mostra que mais de 8 em cada 10 pesquisadores ibero-americanos escrevem no idioma anglo-saxão e não em suas línguas maternas. E aí eu já quero fazer aqui, né, uma defesa. Eu não estou atacando a língua inglesa, não é essa a questão. A mesma coisa quando eu falo do discurso eurocêntrico. A ideia é que a língua inglesa, né, continue, né, com esse vetor maravilhoso que ela é de comunicação internacional, ela pode continuar, mas outras línguas também podem continuar, né? Não somente ela, né? Então é interessante, assim, aliás, o inglês foi meu ganha-pão durante anos, viu, gente? Fui professor de inglês durante anos, então não posso, inclusive, não tenho o que reclamar desse sentido, mas eu tenho que reclamar, sim, dessa predominância e muitas vezes dessa violência linguística que acontece com relação ao inglês e de uma colonialidade que é perversa, né? Aliás, gente, eu queria fazer uma crítica aqui com vocês. Vocês já perceberam que tem muitas revistas acadêmicas brasileiras que publicam em inglês? E aí eu pergunto, eu deixo para nossa discussão depois. E aí? O que vocês acham disso? Né? A gente pode discutir isso depois. Revistas brasileiras que publicam em inglês. Engraçado isso, né? Interessante. Interessante a gente pensar muito. Pois é, e aí? Né? A gente precisa desconstruir essa ideia, né? Então, é por isso que eu trouxe esse debate para cá. Né? A gente tem uma revista aqui no FMG que publica textos em inglês, é a revista portuguesa. E aí? A revista é brasileira, né? Então é muito complicado. Então, igual eu falo, a gente tem que tomar cuidado, né, com a demonização das línguas. A ideia não é demonizar a língua. O inglês vai ser importante, vai continuar sendo, mas outras línguas também são. Essa é a ideia, né? Então, olha lá. Relatório sobre diversidade linguística na academia mostra que mais de 8 em cada 10 pesquisadores ibero-americanos escrevem no idioma anglo-saxão e não em suas línguas maternas. Então, para refletirmos, depois vai para o debate mais tarde, tá, gente? Passando, então, eu queria introduzir a ideia de colonialidade da linguagem com essa notícia, que é bem prático, né? Queria trazer uma ideia prática para vocês do que é colonialidade da linguagem. Acho que está mais claro do que isso, impossível, né? Então, vamos lá, Nath, por favor?
Isso, aí claro, né, gente? Olha que maravilha. 3 grandes precursoras para falarmos em translinguagens, né? Não, igual, eu vou repetir o mesmo discurso do início da minha fala. Eu poderia muito bem começar esse discurso aqui agora com a Félia Garcia e Cana Garaja para falar em translinguagem, mas não. Eu quero começar, e eu faço questão de começar esse discurso aqui agora sobre translinguagem, colonialidade das linguagens, trazendo as precursoras, trazendo as mais antigas, respeitando as mais antigas, porque foram elas que abriram e pavimentaram os caminhos do que a gente entende hoje por translinguagem. E a translinguagem, de uma certa forma, vai desafiar as colonialidades da linguagem. Agora, tomemos cuidado, porque translinguagem também pode trazer uma ideia estereotipada de cultura, né? Então, qual translinguagem a gente vai usar para resistir à colonialidade das linguagens e transgredir essa colonialidade? Então, vamos lá. Primeira maravilhosa que eu quero trazer para vocês aqui é a nossa linda Lélia Gonzalez, a grande intérprete do Brasil. Eu aconselho e indico, gente, a todos vocês que leiam Lélia quando vocês puderem. Nós vamos aprender muito com ela. Eu me racializei mais ainda lendo Lélia. Depois que eu descobri que ela se racializou, né? A Lélia, até a década de 60, ela não era racializada criticamente, né? Ela ainda alisava muito o cabelo, ela era aquela a negra mais inteligente da sala, então ela era muito respeitada por isso. E ó, gente, que alisar o cabelo não quer dizer que a pessoa não tem uma identidade crítica, não, tá? A pessoa pode fazer o que ela quiser com o cabelo dela, né? Mas muitas vezes o fato de alisar pode nos trazer essa ideia, né, de uma identidade que está apagada, mas às vezes não, tá? Só abrindo parênteses aí para fechar. Lélia depois se transformou, depois que a Lélia se descobriu negra, né, que tem uma história muito interessante do marido que se suicidou, depois a gente pode conversar sobre isso. A Lélia se descobriu negra e virou a grande ativista que todos nós conhecemos. E ela cria uma categoria que ela vai chamar de pretuguês, né? Nath, passa, por favor, o próximo, que eu vou falar um pouquinho da Lélia antes. O que ela traz, né, sobre o português? Tem um texto dela clássico de 83, né, que é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que ela vai falar que o português, né, na verdade, é esse falar africanizado cotidiano da língua brasileira, né? E ela vai dar alguns exemplos, por exemplo, olha lá, a manutenção do R no lugar do L em palavras como Flamengo, né, não é marca de ignorância, mas sim uma marca linguística de idiomas africanos em que o R não existe. O mesmo acontece quando suprimimos o R do final dos verbos infinitivos. Cantar ao invés de cantar, né? Escrever ao invés de escrever. Ou quando utilizamos de formas redutivas com C. Você vai lá, você sabe se sons passa aqui, né? Ou seja, gente, o mineirês é uma variedade de português, óbvio, é claro, né? O nosso conhecido famigerado lá, mineirês, pode muito bem ser considerado português, né? Então, isso é o que a Lélia vai trazer para a gente, né? Agora vamos para Bell Hooks, Nath, por favor. Outra autora aqui, a Bell Hooks, né? Que eu queria trazer para vocês. Mais uma autora negra, né? Educadora, ativista, lésbica, né? Antirracista estadunidense. Ela vai cunhar a categoria de contralíngua. Nath, passa, por favor. O que ela vai dizer dessa contralíngua? Olha, eu sempre trabalho a Bell Hooks, gente, nas minhas disciplinas aqui no FMG. E ela tem um discurso muito interessante. Bell Hooks, gente, é crítica literária. Então, Bell Hooks é especialista em literatura, sobretudo literatura étnica, né? A tese de doutorado da Bell Hooks é sobre a Toni Morrison, que era uma escritora negra também, né? E a Bell Hooks, ela vai falar muito dessa ideia de resistência por meio da própria língua do colonizador. Então, olha que interessante o que ela vai dizer. Esta é a língua do opressor. Ok, mas eu preciso dela para falar com você. Tá. Isso é o que a poeta Adrienne Rich fala. E a partir disso ela vai discorrer sobre, o inglês padrão é a máscara que oculta a perda de muitos idiomas, de todos os sons das diversas comunidades nativas que jamais ouviremos. O inglês como língua e espaço de resistência, como solidariedade política para resistir. O que a Bell Hooks vai trazer aqui? Que eu preciso aprender a língua do colonizador para resistir. Ao aprender essa língua do colonizador, eu vou reinventar essa língua. E a partir daí eu vou resistir. E aí ela vai contar um exemplo, por exemplo, quando os negros escravizados estavam nas plantações de algodão no sul estadunidense, eles começavam a cantar aquelas spirituals, né? Aquelas músicas, né? Aqueles cânticos de louvor, e eles colocavam palavras que não vinham não somente das línguas africanas, mas palavras do próprio inglês padrão, mas ressignificava isso dentro do canto, né? Para aquele capataz que estava ali violentando eles não entenderem o que ele estava dizendo. Né? Então tem uma parte da música que chama Nobody Knows the Trouble I See, né? E o nobody aqui está
destacado, porque ao invés de eu usar o nobody, eu poderia muito bem usar no one, né? Mas ela faz questão de usar nobody, porque body em inglês é corpo. E o corpo tem tudo a ver com esse sofrimento, principalmente do negro. O sofrimento do negro está marcado no corpo, porque é o corpo que vai trazer a cor da pele, né? Então eles fazem questão de usar nobody, nenhum corpo, ninguém, né? Ao invés de no one, né? E eles também fazem uma rebelião sintática como resistência, né? Que é uma ruptura e rebelião contra o inglês padrão, né? É uma língua como espaço de produção de outras epistemologias, né? E que também destaca aí, né? Como exemplo, falas contra-hegemônicas, né? De libertação por meio da língua. Ela vai trazer essas falas, gente, no capítulo sobre a língua, ensinando novos mundos, novas palavras, do livro Educação como Prática de Transgressão. Ensinando a transgredir. Educação como Prática da Liberdade. Tá? Inclusive, tem um capítulo que ela dialoga com Paulo Freire, que é muito interessante. Né? Eu também aconselho vocês a lerem esse livro dela, que é fantástico. Tem um capítulo que ela vai falar de Eros, gente. Eros no sentido não de erótico, mas no sentido de amor mesmo na sala de aula. Né? Que é muito interessante também. Né? Então, é bom para dar, né, para a gente começar a ser vetor de desconstrução nas nossas salas de aula. Eu gosto muito dessa ideia de língua contra-hegemônica da Bell Hooks a partir da língua do colonizador. Né? E, por fim, eu trago aqui a Glória Anzaldúa, né, que no final da década de 80... Isso, Nath, pode passar. Isso, então pode passar a Glória Anzaldúa, né, que eu já apresentei aqui para vocês. Ela vai trazer no capítulo Como Domar uma Língua Selvagem, nesse livro clássico dela, que é o Borderlands, La Fronteira, The New Mestiça, né? Sobre linguagens fronteiriças, ela vai falar muito sobre a visibilização de todo o repertório que ela, como falante, apresenta, né? A Glória Anzaldúa falava espanhol texano, espanhol mexicano, nahuatl, ticano texano, que é conhecido como terrano, né? Inglês, espanhol europeu, inglês. Quer dizer, e ela, que interessante, ela nasceu no estado do Texas, mas ela não se considera texana, né? Ela se considera fronteiriça. Isso é muito interessante. E o que a Glória vai nos dizer? Olha só, mas o espanhol ticano é uma língua fronteiriça que se desenvolveu naturalmente. Mudança, evolução, enriquecimento de palavras novas por invenção ou adopção tem criado variantes do espanhol ticano, uma nova linguagem. Ela está misturando também um linguagem que corresponde ao modo de viver. O espanhol ticano não é incorreto, é uma língua viva, né? Ela faz questão de fazer essa mescla no próprio texto dela. Para um povo que não é espanhol, nem vive em um país no qual o espanhol é a primeira língua, para um povo que vive num país no qual o inglês é a língua predominante, mas que não é anglo, para um povo que não pode se identificar inteiramente nem com o espanhol padrão, formal castelhano, nem com o inglês padrão, que recurso lhe resta se não criar sua própria língua? É a questão da reinvenção da língua lá que a Bell Hooks já disse. Uma língua com a qual eles possam conectar sua identidade, capaz de comunicar as realidades e valores verdadeiros para eles mesmos. Uma língua com termos que não são nem espanhol nem inglês, mas ambos. Nós falamos um patuá, uma língua bifurcada, uma variação de duas línguas. Então, gente, seria uma injustiça eu trazer o miolo aqui sem falar na Anzaldúa, porque o miolo vai beber demais na Anzaldúa, sobretudo nesse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Histórias locais, projetos globais. Esse livro aqui tem muito Glória Anzaldúa aqui, principalmente os capítulos sobre linguagem. Glória Anzaldúa está lindamente presente aqui, né? Então é por isso que eu estou buscando esses antecessores, essas precursoras, né? Mulheres, indígenas e negras, né? Para depois a gente trazer aí os brancos, né? Para cá. Gente, a Glória Anzaldúa tem uma frase muito interessante nesse capítulo, que ela vai chamar essas violências linguísticas de terrorismo linguístico, né? E ela, uma certa hora, ela fala lá que falou mal da minha língua, falou mal de mim, né? Que ela sente na carne quando fala mal da língua dela, né? E dessa língua mesmo, né? Dessa língua que é a língua ticana, essa língua da terra, né? E ela diz que muitos ticanos, inclusive, reproduzem o discurso do colonizador e tem vergonha do próprio idioma ticano. É o que Paulo Freire vai falar, né? Que muito oprimido reproduz o discurso do opressor. É a mesma lógica, né? Então ela tenta desconstruir isso. E não sei se vocês conhecem esse texto, vale a pena ler, gente. Ela começa no dentista, né? Quando a língua dela não consegue ser domada, né? Ela tá lá no dentista e a língua dela tá mexendo demais. Aí o dentista fala assim, ó,
a gente precisa, Glória, de arrumar um jeito de domar sua língua está indomável, né? Aí ela tem um insight maravilhoso e faz esse texto. O texto começa com ela no dentista, né? É muito legal essa metáfora, né? Então, gente, ó, para trazer os autores das translinguagens, que tem tudo a ver com colonialidade da linguagem, com resistir e transgredir as colonialidades da linguagem, é claro, eu me sinto na obrigação de trazer Glória Zaldúa, Lélia Gonzalez e Bell Hooks antes, né? Agora sim, Nath, a gente pode ir para os autores, né? Isso. Então, olha aí, agora eu trouxe os autores brancos, vocês estão vendo? Mignolo, claro, o Mignolo vai falar muito em colonialidade da linguagem, sobretudo com o pensamento fronteiriço dele, que ele vai desenvolver. Mignolo vai desenvolver a ideia de bilinguajamento, que seria viver entre duas línguas ou mais, né? Amar, sentir, coracionar entre duas línguas ou mais línguas. Né? Esse pensamento de fronteira ele vai desenvolver nesse livro que eu mostrei para vocês aqui agora. Ele é um linguista, né? E ele vai beber muito da Glória Zaldúa, né? Fernando Garcês, que é um outro educador também, só que ele é equatoriano, né? Ele também vai falar nas colonialidades da linguagem. E, por fim, a Gabriela Veronelli, que tem um texto muito conhecido, né? Sobre colonialidade da linguagem, um texto que está até em espanhol. Ela é argentina, mas ela é ítalo-argentina, né? Na verdade. E ela mora nos Estados Unidos, né? Então é interessante, né? Vocês perceberam, olha só no finalzinho é que eu vou trazer aqui 3 autores brancos, né? E desses 3 brancos, 2 deles vivem e moram nos Estados Unidos, né? Que é o Mignolo e a Gabriela. Muito bem. Podemos passar, Nath. E aí sim, né? Como um exemplo de translinguagem, eu vou trazer o maravilhoso Douglas Diegues, né? Para a gente falar um pouquinho do portunhol selvagem, né? Que eu adoro. Inclusive, gente, eu gosto muito deste livro aqui, que a nossa querida colega e amiga Diana da Unila organizou em 2014, né, que é a Cartografia Imaginária da Tríplice Fronteira. Né? Esse livro, no final, tem algumas antologias poéticas maravilhosas aqui do Portunhol Selvagem. Eu trago aqui para vocês esse exemplo, né, que é maravilhoso. O Douglas é brasileiro, mas vive há muitos anos ali na fronteira do Paraguai com o Brasil, ali no Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, né? Ele já vive lá há anos, né? E ele diz: Bem-vindos à la triple frontera selvagem, amables lectores, com tradições frias e dicciones calientes. Coreanos, árabes, chinos, paraguaios, brasileños vos saludan en una lengua que no existe como idioma, pero que puede ser escrita y hablada como el amor que você mais ou menos pode entender, mesmo que não entenda porra nenhuma. Eu adorei isso aqui. E é interessante a gente ver aqui as mesclas, né? A Triple Fronteira Selvagem, com tradições com K, né, o que nos remete a um idioma originário, indígena. Frias, sem o acento, sim la tilde, né? Que mais aqui? Brasileiros, né? Não é com a laenha, né? Aqui tá diferente, é com NH, então tem uma mescla morfológica aqui. Né? Vos saludam, não é com N de nariz, mas com M, né? Então, quer dizer, é muito interessante, né? Por que não visibilizar também? Perdão, gente, eu bebi uma aguinha aqui. Por que não também visibilizar essas outras vivências nas línguas, né? Gente, e para falar nisso, esse discurso translingüe não quer dizer um discurso contra a língua padrão também, não. Eu vou repetir aqui a mesma coisa que eu disse contra o apagar o discurso europeu. Não é apagamento do discurso europeu e não é o apagamento também da língua padrão, não. É claro que eu vou sistematizar a língua nas minhas aulas de língua. É óbvio que eu vou ensinar gramática, é claro que eu vou. Mas eu vou ensinar gramática de uma maneira contextualizada. E ela não precisa vir no início da minha aula. Eu vou chegar na minha aula de português como língua adicional e vou falar assim: bom dia, pessoal, hoje nós vamos aprender o imperfeito do subjuntivo. O povo vai sair correndo, né? Não vai saber nem o que é. Então, eu vou contextualizar por meio de outros gêneros discursivos, música, textos vários, multissemióticos e multimodais diversos, documentário, filme, música, é tudo isso para depois eu entrar na sistematização. Ou seja, a língua padrão, ela pode muito bem conviver também com outras variedades linguísticas, né? Aí depois a gente pode conversar sobre a avaliação disso, que já é uma outra história também, né? Mas vamos lá, passando. Natália. Isso. Aí sim, gente, eu trago 3 autores basilares para a gente entender o conceito de translinguagem, né? Que é a Ofélia Garcia, cubana, né? Naturalizada norte-americana, né? Já vive nos Estados Unidos há muito tempo. E a Ofélia Garcia vai desenvolver mais o conceito de translinguagem voltado para a educação infantil, né? Para a pedagogia. Né? Ela vai trazer essa ideia da translanguaging, dessa ideia de languaging, né? Com ING,
que seria o linguajamento do miolo, e que eles vão se basear, gente, num teórico biólogo maravilhoso, que é Humberto Maturana e o Francisco Varela, né? Que inclusive eu não sabia que o Maturana tinha morrido em maio agora, gente. Não sabia. E o Maturana se foi, né, infelizmente, mas deixou uma obra linda para a gente. São biólogos que dizem que desenvolveram o conceito de autopoiesis, né? Poiesis em grego, a criação autoprópria, né? Como se a língua se autocriasse, se recriasse o tempo todo em contato com ela mesma e com outras línguas e com outras culturas. Então, a Ofélia, né, e o Mignolo vão beber desse conceito autopoético de língua, né, que vem da biologia, que vem de uma reprodução celular, para falar em translinguagem, né, que é a língua está em movimento. Lembra do recado? Né? É a língua em movimento o tempo todo. Li Wei, que é um chinês, que em parceria com a Ofélia Garcia fizeram um livro maravilhoso em 2014, onde eles fundamentam muito bem o conceito de translinguagem. E, claro, Kanagaraja, que é do Sri Lanka, né? Está nos Estados Unidos e vai falar das translinguagens num contexto mais acadêmico, tá? No contexto mais, vamos dizer assim, instrumental, né? Do que ele entende por translinguagem, né? E tem um autor interessantíssimo também, com um livro muito bom de 2013, né? Translingual Practices, que eu também aconselho muito a vocês a lerem, né? Quando vocês puderem, né? Então, aí sim, gente, depois de toda essa valorização dos ancestrais, né? Dos antigos, dessa reverenciação aos antigos, eu trago Ofélia, Li Wei e Kanagaraja. E olha que interessante, né? Ofélia latino-americana, cubana, um chinês, apesar do poderio chinês, ele não é daquele norte, né, brancocêntrico global, né, chinês, e um do Sri Lanka, né, do sudeste asiático, né, que mora nos Estados Unidos, né. Muito bem, Nath. E aí sim, gente, né, como no meu título eu trago a ideia de formação ampliada, e essa é a ideia aqui de ampliar a formação, né, no sentido de que língua é muito mais do que estrutura, a gente sabe muito bem disso, que língua é cultura, né, e se apropriando, inclusive, de todos esses conceitos da antropologia, da sociologia, né, da decolonialidade, o que seria, então, uma educação linguística ampliada, né? E aí eu trago a querida Marilda Cavalcante, né, da Unicamp, inclusive foi orientadora da minha querida, linda, amada Maria Helena Pires Santos, né? Aliás, foi por meio da Maria Helena que eu cheguei até a Marilda. A Marilda vai dizer o seguinte: um curso de licenciatura neste mundo de diáspora, imigração, de mobilidade social cada vez mais emergente, precisaria enfatizar a formação de um professor posicionado, responsável, cidadão, ético, leitor crítico, com sensibilidade à diversidade, pluralidade cultural, social e linguística, etc. Sintonizado com seu tempo, seja em relação aos avanços tecnológicos, seja em relação aos conflitos que causam qualquer tipo de sofrimento ou de rejeição a seus pares. Lembrando que essas questões são cambiantes, fluidas, assim como as construções identitárias na sala de aula. E aí eu queria chamar a atenção aqui, gente, para a ideia de conflito, né? Interculturalidade é conflito, né? Sobretudo interculturalidade crítica, né? Interculturalidade é uma palavra linda, eu já falei isso, é uma palavra linda para vir em documentos, né? Mas o que eu estou chamando de interculturalidade? Interculturalidade não é a paz mundial, nunca foi, né? Aliás, paz mundial não existe, né? Conflitos existem o tempo todo, né? E não estou falando só de conflitos bélicos, não. Conflitos de personalidade, conflitos, gente. A gente está envolto em conflitos o tempo todo e cabe a nós sabermos negociar esses conflitos, né? Isso é interculturalidade. Essa agentividade crítica que o professor tem que ter para negociar conflito, para negociar diferença. Isso vai acontecer não somente na aula de língua adicional, mas também na aula de língua materna, né? Porque as pessoas são heterogêneas, as pessoas são diferentes, né? E amém, que bom, né? E a gente precisa, né, dialogar e fazer com que esses conflitos sejam dialogados, que esses conflitos sejam, né, amainados, né, e respeitados, sobretudo, né? Essa é a ideia. Isso. Aí agora eu vou trazer algumas dicas para vocês, gente, alguns textos que eu fiz em parceria com alguns queridos colegas e amigos e alguns textos que saíram agora também, onde eu falo sobre todas essas questões. Tem um texto do ano passado que eu fiz com meu querido amigo Alexandre Cadilli, que é professor da Federal de Juiz de Fora. Nós escrevemos um texto sobre pedagogia decolonial nas turmas de estágio, gente. Então, aconselho muito a vocês, se puderem, quando puderem, a ler esse texto, tá? Tá na Calidoscópio. A gente se debruçou, assim, muito, né, com muito gás em cima disso, porque a gente, inclusive, sugere alguns princípios para a pedagogia decolonial na questão de formação de licenciandos, quando a gente está formando futuros professores, né, nas turmas de estágio. Então, indico esse texto para vocês. Nath, pode passar?
A gente, na verdade, né, no primeiro princípio, né, seria ouvir, né? Não é à toa que eu trouxe o Davi Copenau aqui no início da minha fala, né? A gente precisa ouvir esses outros discursos que sempre foram invisibilizados, ouvir ativamente, tá, gente? Não é ouvir, ok, esqueceu, né? Nunca mais vou falar disso, é ouvir ativamente, se apropriar dele para visibilizar isso na sala de aula, né? Então a gente coloca como primeiro princípio, né, criar e promover espaços de escuta, né, que é ouvir com, escutar as vozes dos nossos educandos, escutar as denúncias das colonialidades. Gente, ouvir o aluno. De onde você é, onde você mora, com quem você se relaciona, o que você ouve, o que você assiste, o que você lê, quem é você, a gente precisa conhecer. Né? Mesmo que a turma seja grande, gente, a gente vai por partes, né? A gente precisa conhecer esse aluno, porque senão vai ficar uma educação totalmente automatizada e bancária, sobretudo, né? E que não é o que a gente quer. Né? A gente quer essa escuta ativa. Né? Lembra da ideia educador, educando, educando, educador? É isso. Paulo Freire sempre falando isso. Né? Nós somos educadores, mas também educandos, porque a gente aprende com eles. E eles são educandos, mas também educadores, porque eles também nos ensinam. Né? Outro princípio que a gente propõe é, a partir dessa escuta, nós vamos promover eventos de letramento que privilegiem essas narrativas de resistência. Né, de uma maneira coletiva e colaborativa. Então, trazendo um documentário que eles viram ou que tem a ver com a realidade deles, trazendo uma música que eles escutam, trabalhando Emicida, Lineker, trabalhando as Bahias e a cozinha mineira, trabalhando Linda Quebrada, trabalhando Racionais MC, por que não? Né? Trabalhando todos, e vários artistas indígenas, né, que a gente sabe que estão aí, agora principalmente sendo visibilizados com as suas artes, né? Por que não trabalhar essas outras, né, cosmovivências em sala de aula? Essa é a ideia da pedagogia decolonial, né? Então a gente traz alguns exemplos aí desses eventos de letramento, ó. Vinhetas narrativas, portfólios, videologs, diários, podcasts, ó. Podcast, a gente tem um podcast maravilhoso que se chama Vidas Negras. Eu aconselho a todos a ouvirem e trabalharem em sala de aula. Tem outro podcast também que se chama 20 Mil Léguas, né? Que dialoga ciência com história, que é muito interessante, né? Tem documentários na Netflix, por exemplo, Sankofa, né? Que um fotógrafo e um historiador foram até a África, né, visitar os lugares onde a maioria dos escravizados vieram para cá. Então, quer dizer, tem muita coisa interessante. Tem documentários vários sobre Lélia, sobre Beatriz Nascimento, né? É muito interessante a gente trazer isso para a sala de aula. E o terceiro ponto eu não trouxe aqui, não, gente, que tem a ver com o estágio, tá? Tem a ver com a ideia do aluno trazer essa narrativa da escola para a sala de aula, tá? Para a gente trabalhar isso junto na sala de aula, tá? Passando, Nath. Aí eu vou trazer para vocês. Henrique, só não sei como é que você está Ai, de meu tempo Deus, aí eu controlando. falo Não, muito, né? ainda tem tempo, só Ah, para eu saber, assim, pode dar tá. 20, 10 minutinhos, será? Daqui a pouco eu termino, tá Tá bom, quase. só para A empolgação vai eu me passar. levando, gente. O entusiasmo é grande. Muito bem, eu queria só divulgar para vocês, né, o livro que eu lancei esse ano, em abril. Na verdade, está em formato eletrônico. Esse livro advém da minha tese, gente, mas não é a minha tese, tá? Esse livro ele foi ampliado. A minha tese foi ampliadíssima, inclusive. Eu escrevi quase 50 páginas a mais para o lançamento do livro, porque, claro, gente, eu defendi o doutorado em 2018, e de 2018 para cá eu já sou outra pessoa, eu já li outros textos, né? Então, eu sistematizo de uma forma bem interessante tudo que eu estou entendendo, chamando de colonialismo, colonialidade, decolonialidade, e eu aproveito toda essa sistematização para visibilizar Glória Anzaldu, Ailton Krenak, né? Eu começo, inclusive, o livro com a Glória, com o Krenak, né? Claro, o livro é um diálogo aí de Grande Sertão Veredas com Paulo Freire, né? Então tem a ver também com o centenário de Paulo Freire, que vai ser agora em setembro, tem a ver com a minha mineiridade, né? Por isso eu trago Grande Sertão Veredas, né? Então tem muita coisa aí dialogando, né? Então aconselho vocês também a lerem. E novidade, vai sair a versão impressa daqui a pouco, tá? Já está terminando já. Tivemos que fazer outra diagramação para a versão impressa. Convidei algumas pessoas para fazer prefácio, contra prefácio, já a Maria Helena Pires Santos, maravilhosa, já fez. Convidei alguns professores para fazerem orelha, contracapa, então já está saindo, vai ter aí a versão impressa. A Edunila vai ter alguns exemplares e bora divulgar, gente. Bora falar sobre isso. Estou aberto aqui para convites também para falar mais sobre o livro, tá? E o livro é sobre a minha prática. O livro é sobre a minha prática na Unila, claro, né? Como professor de língua portuguesa, língua adicional na fronteira, né? Me apropriando de todos esses conceitos, né? De translinguagem, de colonialidade, tá bom? Então vamos lá, Nath.
Acabou de sair, saiu antes de ontem, anteontem saiu esse livro de uma querida colega aqui do FMG, professora Érica, sobre decolonialidade e pós-memória no ensino de línguas, e eu tive o privilégio de escrever aí 2 capítulos, né? Tem um capítulo que eu falo sobre o português, né, nos 300 anos de Minas Gerais, ficou bem interessante esse artigo, gente, então também indico para vocês. Esse seria um artigo mais teórico, mas eu coloco bem didatizado toda essa questão de português, mineirês, eu recupero aí alguns né, escritores mais antigos e teóricos mais antigos para visibilizar essa questão. E o outro artigo é mais prático, tá? No sentido de portfólio, né? O que seriam os portfólios? Como avaliar de uma maneira mais humanizada, né, por meio de portfólios autorreflexivos, né? É algo que eu tenho feito muito aqui nas minhas praxis, é trabalhar com portfólio, que eu acredito muito que os portfólios refletem uma avaliação mais humanizada, tá, dos meus alunos. Bom, então feito esse merchandising, né, que é interessante, que é importante, eu vou só dar uns exemplos para vocês da minha sala de aula aqui na UFMG. Aqui no UFMG, gente, eu trabalho com 2 frentes, né? Eu estou no entre-lugar aqui maravilhoso. Eu estou na língua adicional e eu estou na língua materna. Então, eu trabalho com estágios, língua portuguesa materna, e, ao mesmo tempo, eu trabalho com formação de professor de português como língua adicional, né? Então, eu dou matérias específicas também de português como língua adicional para formar professores. E também, quando a gente tem tempo, a gente dá aula de língua também, né? Na verdade, eu dei aula de língua desde que eu entrei aqui em 2019. Eu dei aula de língua primeiro semestre de 2019, primeiro, segundo e primeiro de 2020. Depois a gente contratou alguns bolsistas para alguns projetos que a gente tem aqui e eles estão nos auxiliando com essas aulas também, né? Porque vocês sabem, gente, que a área de PLA, infelizmente, na UFMG, somente somos eu e o meu querido amigo Leandro Diniz, né? Eu não sei, eu falo com o Leandro, como é que você aguentava você de 2012 para cá, né? Só você na área de PLA, né? É complicado, né? O UFMG grande do jeito que é e só 2 pessoas para PLA, né? Então é muito complicado. Na verdade, a gente tem o nosso querido amigo também, Junô Maia, que nos ajuda muito, né? Mas não seria a área específica dele, né? E claro, o Leandro foi muito ajudado pela professora Regina Delíssula também, né? Enquanto ele estava só ele lá, né? Mas então a gente precisa de ajuda, gente. E aí eu tive a grande felicidade, né? Que na Unila eu sempre dei aula de língua, né? E se não fosse essas aulas de língua, eu nem estaria aqui, né? E não gosto, inclusive, quando as pessoas fazem essa hierarquização, né? Língua com aula, né? Com matéria, disciplina de formação, para mim tem o mesmo valor, né? E se não fosse essas aulas de língua da Unila, eu nem estaria aqui, né? Falando sobre isso agora. Então, na UFMG, eu cheguei a ter alguns grupos de intercambistas. Esses alunos vêm dos seus países, né? Eles são vinculados em cursos de graduação e também em pós-graduação, né? E nesse dado aqui que eu vou trazer para vocês, tinham alunos do Irã, da Nigéria, da Bélgica, da Alemanha e da Dinamarca. Então, vamos aos dados, Nath, só para mostrar para vocês alguns dados interessantes aqui que surgiram nessa aula, né? Claro, e aí eu utilizei o portfólio, né, gente, que é essa avaliação humanizada, né, que eu uso sempre. E eu vou confessar para vocês aqui, gente, tem muito tempo que eu não dou prova tradicional, tá? Aquela provinha, vamos preencher lacunas. Isso eu não dou, mas tem muito tempo já, tá? Isso eu não faço mais, não. Inclusive nas aulas de língua. O meu jeito de cobrar sistematização gramatical é outro, né? Eu não dou uma prova de questão gramatical, eu não dou uma prova, não chamo nem de prova, né? Para começar. Né? Então já tem um tempinho, desde a Unila de 2015, 16 para cá, que eu não tenho dado prova no sentido tradicional do termo, tá? Então, eu utilizo o portfólio, que é uma prática muito interessante, gente, porque essa prática visibiliza o estudante, né? Nas considerações iniciais, ele vai contar um pouco da história dele. Quem é ele, de onde ele vem, né? Com quem ele se relaciona, o que ele faz, qual é a relação dele com a língua portuguesa e com outras línguas, quantas línguas ele fala, né? A partir daí, eu já estou trazendo as translinguagens, que ele está visibilizando o repertório linguístico-cultural dele. Para o desenvolvimento, ele vai fazer uma autorreflexão do aprendizado dele na sala de aula. Então, o que ele mais aprendeu, o que foi mais tranquilo para ele aprender, o que ele não gostou de jeito nenhum, e, inclusive isso é um retorno muito bom para o professor, né? Talvez eu não ensinei aquilo de uma forma que ele se apropriou, né? Então, o que foi legal e o que não foi legal, o que funcionou e o que não funcionou nessa aula, né? E, por fim, as considerações finais, ele avalia o professor, ele avalia o material didático utilizado e ele, claro, se avalia como aprendiz, óbvio.
né? Inclusive dar sugestões. Aliás, eu já peguei várias sugestões de alunos ao ler portfólios deles. Por exemplo, agora no estágio, teve um aluno que deu uma sugestão de trabalhar uma música do Chico César na aula, que chama-se Os Reis do Agronegócio, né? Eu não conhecia essa música, uma música maravilhosa. Eu pude trabalhar essa música com os meus alunos agora nesse semestre. E foi uma sugestão de um portfólio, né? De um aluno. Então, é a ideia, gente. Educador educando, educando educador. Nath, vamos para o dado, então, de um aluno da Espanha, que eu quero trazer para vocês. Olha que interessante o que ele diz. Está terminando, tá, gente? Nas aulas, a gente falou muito de temas bastante polêmicos, né? Como é que ele escreve polêmicos? Como a escravidão, o racismo, a pobreza. Sobre a colonização do passado e as atitudes colonialistas de algumas culturas europeias no presente. Da legitimidade intelectual de conceitos como de privilégio branco, né? Sobre a situação política do Brasil, do mundo, sobre o classismo tão forte que existe em Brasil, né, e na América Latina toda, sobre religião, feminismo, fanatismo ideológico, homossexualidade, transexualidade, sobre a esquerda e a direita políticas. Olha as temáticas que atravessaram as nossas aulas, na aula de língua portuguesa. Aí ele diz o seguinte: acho que a primeira vez que tivéramos um debate desse tipo em nossa aula, eu fui causante, porque questionei a legitimidade do instrumento político institucional das cotas raciais e das cotas em geral. Eu vou contar rapidinho para vocês. Eu estava falando sobre as cotas raciais para eles, e aí ele levantou a mão e falou assim: mas professor, isso é justo mesmo, né? E aí todo mundo já foi. E aí a gente teve que começar a desconstruir essa ideia com ele, porque o que ele entendia de cota racial lá na Espanha é diferente do que a gente entende de cota racial aqui. Né? O nosso processo histórico da escravização, sobretudo, é muito diferente do que a Espanha viveu também sobre isso. Né? Então a gente foi desconstruindo essa ideia. Tanto é que a gente achou, e a gente tende a achar que quem tem uma opinião dessa é de direita, por exemplo. E depois, com os nossos diálogos, nós fomos descobrir juntos que ele era da esquerda espanhola. Olha que interessante isso, gente. Ou seja, esquerda não é igual. A esquerda também é heterogênea. Essa foi a grande lição desse aluno para mim. Né? Sobretudo em outros países, né? As esquerdas têm agendas diferentes, né? Principalmente quando a gente muda de país, né? E aí, olha que interessante. Acho que fiz um faux pas muito grande, né? Aí eu fui perguntar para ele o que era faux pas, era uma gafe, né? Porque desconhecia, e desconheço ainda muito profundamente a realidade histórica e social do Brasil, claro. E dei uma impressão errônea da minha orientação política, né? A galera achou toda que ele não era de esquerda. E não tem problema nenhum não ser também, tá, gente? Mas foi a nossa impressão ali na hora, né? Não tem problema nenhum não ser, contanto que seja da direita democrática, tá, gente? Porque extremista aí realmente não tem diálogo, não, né? A gente sabe muito bem como é que tá a situação. Cadê? Eu não acredito que nada do que eu falei fora falso. E o objetivo de comentar esses debates não é me curvar e mendigar e engraxar ao professor, mas, ainda não concordando com o professor, agradeci muito esse espaço de confrontação verbal e intelectual que esse debate abriu em nossas aulas e de liberdade de opinião, tá vendo? É isso. Né? Essa seria um exemplo da negociação intercultural que eu falei para vocês antes. Dessa agentividade crítica que nós, professores, temos que ter para ter a habilidade de negociar um tipo de conflito como esse. Um conflito democrático, né, gente? Um conflito super democrático e super de debate, né? Foi muito interessante, inclusive, na aula de língua portuguesa, né? E aí, passando, Nath, eu só queria trazer para umas outras expressões que ele destaca, que ele aprendeu, não só na aula, como na rua. Isso tudo veio no portfólio dele, tá, gente? Ah lá, tá, que seria o vale, né? Viu? Tudo passa. Olha só, na rua. O português que aprendemos também tem que ser útil na rua. Tá tranquilo? Tá certo? Tipo, tipático no sentido de antipático, né? Bem mineirês aí, tipatia, né? Solteiro sim, sozinho nunca, a expressão que ele escutou. Vai lá em casa depois, é aquela ideia, né? Vai lá em casa depois, não vai não, né? Tipo assim, vai lá em casa depois é tipo assim, tchau, né? Até um dia. A gente combina, tá? Esse é pior ainda, né, gente? A gente combina, não combina nada, né? A gente combina o quê? Ah, vamos combinar depois, a pessoa nunca combina nada. Síndrome vira-lata, né? Essa ideia de inferiorização do Brasil, né? O Fanon vai falar muito isso da inferiorização psicológica, né? Na questão do negro. Olha como as coisas são. Festinha ruim, péssimo. Acho que é gíria que ele quis dizer, né? Mamão de açúcar, mamão com açúcar, sofrência, magoar, né? Aí, isso está no plano das linguagens, né? São expressões idiomáticas, né? Expressões linguísticas muito correntes aí
não só na sala de aula, como na nossa cultura brasileira aqui, né, da língua brasileira, né, nas variedades brasileiras do português. E aí, passando, Nath, já pode passar esse... Ah, esse aqui é interessante, só falar uma coisa com vocês. Não, pode passar, Nath. Isso, esse estudante colombiano. É um dado muito legal que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte, ó. Olha o que ele diz. Minha atividade favorita foi quando a gente teve que falar do pensamento que tinha antes de vir para o Brasil. Para mim foi bem interessante conhecer um pouco mais da imagem que os estrangeiros têm do Brasil. Primeiramente porque eu achava que os europeus tinham todo lá nos seus países e não tinham nada novo que ver aqui. Mas depois dessa aula, minha mente mudou bastante ao conhecer que, para eles, a experiência de morar no Brasil é legal demais, é legal mesmo. Gente, olha essa ideia, né, colonizadora de que os europeus não têm nada de novo que conhecer aqui. Né? É uma ideia muito forte. E é uma ideia, esse dado aqui poderia ser fundamentado por aquela ideia do Santiago Castro Gomes, colombiano, que vai falar sobre la ibris del punto cero, né? Que é a ibris do ponto zero. A ibris como aquela figura mitológica arrogante, né? Onde eu detenho o conhecimento, o conhecimento sai de mim e vai para o mundo inteiro, que é eurocentrismo. Né? Nós poderíamos aqui fazer uma crítica muito profunda ao próprio eurocentrismo, a essa híbrida do ponto zero, como se o conhecimento tinha saído todo da Europa. E não é assim. A gente sabe que a primeira universidade não é de Bolonha, na Itália. A primeira universidade é do Mali, na África, lá em Tombuctu. Né? O Boaventura de Souza Santos vai nos dizer isso em Sociologia das Ausências. Né? Então, a gente precisa realmente ampliar. Por isso eu estou trazendo essa ideia de formação ampliada e crítica. Né? Então, a Europa nunca foi o centro de tudo. Né? Antes dela já existiu muita coisa. Né? Então, essa é a ideia, não é invisibilizar ou destruir a Europa, mas fazer com que ela conviva com outras formas de conhecimento que sempre existiram, né? E muito mais antigos ainda, às vezes, do que a própria Europa. Né? Então é isso. Né? E aí eu deixo algumas questões para o nosso debate para terminar, tá bom? Primeira questão, para a gente pensar junto, né? Como se aprende, como se ensina nas organizações educativas? Que orientações didáticas predominam nas salas de aulas dessas instituições? Como as geopolíticas do conhecimento influenciam e as condições impostas pelas instituições influenciam na formação dos professores? Essa geopolítica mesmo, né? Que todo conhecimento, da maioria dele é branco, né? Cristão-cêntrico, né? Europeu. Que aspectos caracterizam as práticas pedagógicas dominantes? Como se configura o currículo das instituições? Currículo já dá outra live, né, gente? Das instituições educativas. Como os docentes selecionam os conteúdos que ensinam? Que conteúdos são ensinados? Quem os configurou? Quando? Para quê e para quem? Mais aí, Nath. Isso. De qual lugar de enunciação partem os conteúdos que são ensinados? De que maneira poderíamos configurar ciências humanas e sociais outras que não reproduzam e nem subalternizem os saberes e subjetividades, e nem reproduzam o ocidentalismo, o eurocentrismo, as colonialidades e a razão universal, né, o perigo das ideias universais, das ciências hegemônicas, a não ser que projetemos e intervenhamos a partir de perspectivas sociais e epistêmicas decoloniais. A partir de todo o exposto aqui, pensemos em possíveis letramentos decoloniais a fim de promover pedagogias decoloniais em nossas salas de aula. Né? E aí, Nath, eu trago uma grande provocação para todos nós aqui, até para abrir o debate. A maravilhosa Silvia Rivera Cusicanqui, né, indígena, boliviana, intelectual, né, ela diz o seguinte: decolonial é moda, o pós-colonial é desejo, o anticolonial é luta. E quem me trouxe essa fala foi a querida Doris Matos, da Federal de Sergipe, numa fala que eu fiz para a Associação Mineira de Português para Estrangeiros no ano passado, uma das lives. Ela julgou isso no debate, eu achei fantástico e fui buscar na Silvia e trago aqui para a gente, né? Para a gente abrir o debate. O que vocês acham disso? Realmente, será que é moda decolonial? Pós-colonial é desejo e o anticolonial é luta. E aí, o que é isso, né? E aí eu termino aqui minha fala para vocês, tem algumas referências. O que mais, Nath? Tem mais algumas coisinhas aí. Se faz sentir, faz sentido, óbvio, né? Por isso que eu tenho esse entusiasmo tão grande para falar sobre isso. Gente, o dia que eu perder esse entusiasmo, eu posso parar, tá? Eu posso parar, eu posso, inclusive, deixar de viver. Então, eu não quero perder esse entusiasmo nunca. Não só com esses estudos, mas com a vida, né? Claro. Então, peraí, Nath, rapidinho. Se faz sentir, faz sentido, traz a ideia do sulear, do Paulo Freire, do coracionar, do Guerreiro Arias, do sente-pensar, do Fausto Borda, né? E aí, defendendo a PEC 3 2021, meu pleno apoio, né, ao Fica Espanhol, né? E Agudê, obrigado em Guarani, né? Muitíssimas graças, muito obrigado, tá aí meu e-mail, e podemos conversar, gente. O diálogo é interminável.
Vamos conversar um pouquinho? É. Já Obrigada, tô rouco. Henrique. Bastante coisa, mas muito Ah, boas as discussões, assim, várias questões, né, eu que falo muito, gente. não, mas tá bom. Mas e eu esperamos que as pessoas que estejam aqui acompanhando também queiram Sim, eu quero participar ouvir. Quero bastante. ouvir. Então, assim, são vários pontos que eu até marquei, né, que Sim. depois a gente pode discutir toda a questão do eurocentrismo, pluricentrismo, pensando, assim, para o ensino de línguas, né, que é uma coisa que eu venho trabalhando atualmente, lendo muita coisa sobre a questão da língua pluricêntrica, né, Aham. pensando no espanhol, o espanhol é uma língua pluricêntrica. Hum, E até essa questão de muitos usam esse termo de variante, e que eu já atualmente a gente usa a questão de variedade, porque justamente variante sai disso, né? Você tem uma língua padrão e dali exato. foi para os outros, né? Como se fosse Uhum. Espanha, derivou para Sim, os outros. Assim, sim. não, nem são todas no mesmo patamar. Embora a gente Exatamente. saiba que existe a questão de poder, de mídia e tudo Uhum. mais, mas a gente Uhum. tenta trabalhar nisso, né? Uhum. Então é bem interessante. Tem outras coisas em inglês e tal, mas acho que o primeiro eu vou abrir para as pessoas que queiram Sim, comentar. sim. Não sei se, deixa eu até passar aqui ver se tinha algum comentário para a Eu vi gente. que tiveram alguns comentários. Na hora que eu falei Sim, do inglês, teve alguns sim, comentários. sim, bastante, É, né? né? Porque a gente tem que problematizar isso mesmo, né, Eu gente? vi essa notícia, né, do inglês, e eu Aham. até compartilhei, né? Eu vi, muita gente compartilhou por aí, que é Sim. realmente, para mim, me toca principalmente nesse sentido. Assim, sempre quando eu vejo isso, os artigos em inglês para ter visibilidade, e quantas pessoas escrevem em inglês no Brasil, efetivamente? Quem são as pessoas que podem Exato, escrever um exato. artigo em inglês? Não, Né? é muito privilégio, é um absurdo, é um absurdo. Chega a ser bizarro o inglês aqui no Brasil, né? Nas revistas, né? Pois É, é, não, até para ler é bem sim, complicado, assim, né, eu vejo na minha área de pesquisa tem muita coisa em inglês, e a gente sim, acaba sendo obrigado. sim. Eu nunca escrevi nenhum artigo em inglês, se tiver que escrever, vou ter que arrumar alguém ou em parceria com alguém que saiba, ou Claro, mandar alguém claro, ou mandar traduzir, né, claro. então é um processo bem complicado. Né, e que eu coloquei, né, alguém colocou aqui, até a Samira comentou, né, a questão mudou Aham. de área, eh o Antônio comentou neoliberalismo na prática, né? Isso, Exato, né? exato. E excludente, né? Sim, total, total. Não sei se abrir. Essa ideia do pluricentrismo é muito interessante, né, Nath? Porque Isso. ela dialoga muito com a ideia do pluriverso do Escobar, né? Do Arthur Escobar, que é um autor decolonial, também colombiano, que o conhecimento não deve partir de somente um lugar e ir para os outros, né? No sentido de centrípeto da coisa, mas tem que ser centrífugo, né? Ele Isso. parte de vários lugares, né? Ele é pluriversal. O próprio nome universidade pode ser questionado por causa disso também. Uhum. Por que não pluriversidade, né? Ao É, invés de universidade. E isso tem a ver com as línguas pluricêntricas, quer dizer, não é tudo sai de Portugal e vai. Né? Tanto é, eu não gosto nem de usar a palavra variante. E aí eu posso até não, comprar uma briguinha aí com os sociolinguistas mais tradicionais, também não uso. mas eu prefiro usar variedade, Nath, porque variante dá Exatamente. uma ideia de hierarquização, né? Veio há muito tempo, pelo menos desde a graduação, né, os Né? professores de linguística, pelo menos dos que eu tive contato, sempre já partem da variedade, Exato, né? né? Eu também sou Variedade, questão. né? Eu não falo variante há muito tempo já. Ó, tem um comentário aqui da Juliane. Juliane. Partindo da ideia de praxis pedagógica decolonial, quais são as aproximações e distanciamentos com a perspectiva crítica? Uhum. São diferentes? Quais são as distinções entre elas? Juliana, ótima pergunta. Não tem diferença, né? Tanto é que é engraçado quando a gente fala decolonial e crítico, parece até um pleonasmo, né? Porque se é decolonial, ele tem que ser crítico, né? O crítico ele atravessa o decolonial, né? Então tudo que eu trago de decolonialidade, de pedagogia decolonial ou de letramento decolonial está num íntimo diálogo com o que a gente entende lá do Bryan Street do que é um letramento ideológico, né? Em contraposição ao letramento autônomo, né? É Bryan Street, nossa querida Magda Soares, né? Letramentos locais e sociais, né? E não dominantes, né? Toda essa ideia de letramento, que também veio da antropologia, olha que interessante, letramento vem da antropologia, gente. Isso é muito interessante, né? Essa ideia do street, de letramento ideológico, vem da antropologia, né? Isso é muito bacana a gente perceber também, né? Que essa transdisciplinaridade depois foi apropriado para as linguagens. Então, não tem diferença, né? O legal é isso, é você partir, né, alfaletrar, muito bem, isso mesmo, Antônio, lançou há pouco tempo, né, esse livro, inclusive. É partir dessa ideia macro, né,
de desconstrução dessa colonialidade do poder, né? A gente se utilizando desse giro decolonial, para a gente ir afunilando, por exemplo. E aí, quais práticas de letramento e eventos de letramento crítico nós podemos promover na nossa sala de aula? Quais os gêneros discursivos a gente pode utilizar na nossa sala de aula para nos apropriarmos desses elementos do decolonial e trabalhar isso com os alunos de uma forma crítica, né? É trazer esses documentários que eu citei aqui na fala, né? Textos outros, utilizar as multimodalidades diversas dos textos, né? E as multissemióticas, que a gente sabe, ainda mais agora com essas lives. Gente, eu tenho usado tanta live nas minhas aulas, eu uso live, né? Ao invés dos meninos lerem somente texto escrito, e aí a gente é um desafio aí ao grafocentrismo, que a gente sabe que tudo que é legitimado tem que ser escrito, né? Mas por que não levar uma live muito interessante? Às vezes a live é mais interessante do que o próprio texto, né? Depende, né? Existe muita live ruim também, mas também existe muita coisa boa, né? Então, quer dizer, é isso, o crítico não estaria separado, viu? Se eu entendi a sua pergunta assim, Juliane, não sei se respondi, mas o crítico atravessa o decolonial também, né? E o decolonial deve também atravessar o crítico, né? Agora, gente, isso tudo é uma lente, isso tudo é uma visão, né, de mundo a partir dessa lente decolonial. Então, a gente pode sim ser marxista, nós podemos ser, sabe, o que vocês quiserem, vocês podem ser o que vocês quiserem, né? Então, como eu me envolvi mais nos estudos decoloniais, eu trago mais isso nas minhas falas. Mas podemos ter leituras marxistas, leituras pós-coloniais, né? Podemos depois conversar sobre essas diferenças de, pós, né? Mas que bom, Juliana. Então, acho que eu respondi um pouquinho, né? Então, tá junto, né, na verdade. Justamente para poder criticar ou discutir, você precisa ter Uhum. a outra visão, né? Para Exato. você poder desconstruir toda a questão, pensando das línguas, que você Sim, tenha também uma referência dos clássicos de europeu claro, para poder claro. contrastar. Olha, isso aqui é o que a gente que chega, né? O que a gente recebe por Sim. osmose, digamos Eu, assim. eu falo, Nath, que, por exemplo, a Pedagogia do Oprimido foi escrita em 68, no Chile, né? Paulo Freire É, exilado no Chile, escrevendo a Pedagogia do Oprimido, inclusive ela nem foi publicada aqui, ela só chega aqui no meados da década de 70. Gente, o contexto da época era totalmente exato. marxista, né? A Revolução Cubana tinha acabado de acontecer em 59. É óbvio que a Pedagogia do Oprimido vai ser marxista, é claro, né? Uhum, E aí, claro, e depois é engraçado que a Catherine Walsh diz, né, Jó, ela estudou com Paulo Freire nos Estados Unidos e os dois juntos estudaram Fanon. Olha que coisa linda. Imagina Paulo Freire e Catherine Walsh estudando Fanon juntos, né? A Pedagogia da Esperança, de 92, 93, já traz um flerte aí com as racializações críticas. Isso é muito interessante. Então, assim, eu acredito, eu tenho para mim que se Paulo Freire tivesse vivido um pouquinho mais, ele poderia ter racializado um pouco mais criticamente a sua obra, né? Mas ok, maravilhoso demais. A gente está aqui com ele, né? Comemorando o centenário dele agora, com a Pedagogia do Oprimido, que é maravilhosa. Tudo é produto e processo de um tempo, de um contexto específico, né? é. A gente vai agregando, né? É, O que claro. vão, onde estão as discussões, onde estão as Sim, necessidades de claro. se trabalhar, né? Não sei se mais alguém gostaria de escrever, comentar. Angelina, Sí, me gustaría, estaba esperando vos a terminar esa cuestión à para vontade. preparar otra. Otra vez, en un curso, Enrique, de fronteira, que era fronteira e educação, e aí surgiu o do portunhol. Eu estou começando a estudar o portunhol nesta fronteira, porque na fronteira de Brasil e Uruguai, Eliana Sturzo já tem bastante estudo sobre isso. E aí, em um momento, quando falávamos, eu falei, poderíamos fazer uma gramática subversiva do portunhol. E aí falaram, mas se é gramática, ela deixa de ser subversiva, porque gramática, digamos, de certa forma, é oficial. Desde sua vivência, desde sua vivência aqui nesta fronteira, como que você percebeu que se manifestava o portunhol? Ou se manifestava? É muito interessante, né? A primeira vez que eu percebi a manifestação do portunhol na fronteira iguaçuense, aí na tríplice fronteira, foi quando eu fui comprar pão na padaria e a moça falou assim comigo. Era, não sei, tipo, R$ 5,30. Aí ela me disse assim, é 5,30.
E eu, como sempre, né, vivi em Minas antes de morar em Foz do Iguaçu, falei, gente, mas 5,30? Por que não 5,30, né? Foi a primeira marca de portunhol que eu percebi. E não foi nem com a pronúncia con, né? Foi com mesmo, em português mesmo, a fonética do português. 5,30. Falei, olha, pode ser que isso seja, né, uma marca, né, do portunhol. E né? Acredito muito que seja, né, esse 5,30. E fora tiveram outros vários, né? Inclusive, Jó, com algumas palavras em Guarani, inclusive, né? Que a gente escuta, né? Como xiru, xirua, né? Que é um termo pejorativo também, né? Eu te perguntei porque assim, inclusive a Natália talvez vai concordar comigo, porque também falamos sobre isso. As manifestações do portunhol aqui, o que se fala portunhol, na verdade, não, difere muito do que a Eliana Sturza descreve. Uhum. É que eu comentei, é outro portunhol, né? Isso. E aí, me parece, assim, pelo comentário que você fez, talvez seja mais desde a fonética, e a Natália... Aí entra a Natália. Da Natália, não você sei, porque também tem várias manifestações, por exemplo, o portunhol que se pode dar na UNILA, o portunhol que se pode dar no registro social no comércio, o portunhol no turismo, o portunhol, enfim, me parece que tem vários portunholes, mas que não são os mesmos registrados por aquilo que trabalha a Eliana. Sim. Eu queria fazer um levantamento dos Nossa, já portunhóis. interessante isso, hein, Jó? Muito legal isso. Porque... Esse exemplo que você botou, Henrique, só para cortar esse do com, sim. Pode ser uma questão do espanhol, mas também, assim, pode ser o português do Sul. Ah, sim, Obviamente que tem historicamente algum contato, né? Houve, claro. ficou, né? Marcou. Pode ser, até lembrando aqui algumas coisas que eu encontrei na minha tese, analisando, que eu achei que fosse coisa do espanhol, e aí conversando com os alunos paranenses, não, mas aqui a gente também fala isso. Falei, então, peraí, não, já existe nas duas línguas. Né? Claro. E aí, se a gente for investigar, pode ser que encontre. É muito interessante esse trabalho, Jó, porque a Eliana já tem um tempo que ela faz isso e eu não conheço as especificidades do trabalho dela. Então, seria interessante conhecer, né, o que tem de específico lá e aqui, né, e aí na fronteira, né? Na verdade, assim, a Eliana descreve os vários portunholes, digamos assim, mas ela se centra nessa fronteira. Claro. E perfeito, assim, porque diferentes fronteiras, claro, que os portunholes se manifestam desde diferentes formas. Agora, o trabalho surgiu desde conversa com ela, porque dialogando com ela ia me falando, eu falava, mas não é igual aqui, não é igual, não se manifesta igual. Sim. Mas também a gente fala desde nossas vivências. Exato, que fala a Natália, é uma fronteira seca, então o contato... Olha aí a geografia, né? E aí entram as territorialidades, né, Jó? Eu acho tão bonito esse conceito, né? Porque a territorialidade vem da geografia, mas vai trazer o humano, né? O que pode ser humanizado dentro do território, né? Isso é muito bonito, né? Não é simplesmente terra. Tem gente querendo falar aí, ó. O João, vou passar aqui para ele, aí a gente volta, né? Então, licença, gente. Assim... em relação a esse último comentário, só gostaria, eu vivi na fronteira sempre, né? Minha cidade natal, Santo Antônio do Sudoeste, então divisa com a Argentina ali, e esse estranhamento do exemplo que o Henrique trouxe, ele não me soou, assim, estranho, porque eu estava super habituado, sabe? Claro. Então, talvez essa questão que a Natália propõe também, que talvez seja o português mesmo que é sulista, né? A forma como nós falamos nessa região, em decorrência da colonização de alemães, italianos, enfim, e dessa mescla também cultural, né, promovida por conta da fronteira mesmo. Mas, assim, agradeço a fala do Henrique hoje por conta dessa temática aí que também já tem me inquietado e que eu tenho buscado algumas leituras por conta de, para mim, soar novo, né? Não é o meu campo de investigação. Então, eu ainda
sou bem leigo, não tenho leituras aprofundadas em relação a essa temática, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer, mostrando talvez que o Henrique pudesse nos mostrar um direcionamento por onde começar, em que fonte beber, né? Sim, sim. Seria também de pensar como que a educação como nós podemos promover na sala de aula, né, ensinando espanhol ou qualquer outra língua, né, como possibilitar que essa pedagogia decolonial ela seja promovida em nossas aulas. Valeu, João, pelo comentário. É isso aí, tá vendo? Pode ser o português do Sul, né? E ele, claro que ele foi influenciado por outras várias línguas, né? Não somente o espanhol, né? Como as outras línguas dos imigrantes. Mas muito bom seu comentário, João. Além dos textos que eu já sugeri, né? Que vocês podem procurar e buscar, né? Tá na internet, também pode me escrever que eu envio para vocês, né? Tem um texto muito específico, João, que eu gosto muito para quem está começando nos estudos decoloniais. Não sei se a Jor concorda, Jor, é o texto da Balestrin, a Luciana Balestrin, ela é federal de Pelotas, se eu não me engano. A Luciana Balestrin, sim. Que se chama, João, o Giro Decolonial e América Latina, né, Jor? O Giro Decolonial, sim. Eu posso te enviar também, a Jor pode te enviar, tá? A gente tem esse texto, é um texto, assim, ele não é um texto bem sistemático, assim, sistematizado. Ele historiciza o que é o decolonial, o que é o giro, quem são os autores. Então, acho que dá uma localização boa para você dos teóricos. Agora, sobre essa implementação do giro decolonial na sala de aula, tem esses textos que a gente produz, né? O meu livro tem né? Tem exemplos disso, esses textos que eu dei também, mas tem muitas coletâneas que estão sendo feitas, né, Jora? Agora sobre pedagogia decolonial, sala de aula, língua portuguesa. Tem um livro agora que é a Mariana Mastrella de Andrade, Jor. Eu acho que é do ano passado. Do ano passado. Isso, então, João, você pode buscar nesse livro da Mariana Mastrella também, porque ela traz exemplos práticos e concretos em sala de aula, né, relacionando com a pedagogia decolonial, né? Assim como eu também trago nesses textos que eu mostrei para vocês aqui hoje. Mas são textos recentes, né, realmente da nossa prática, né? É isso que falta, né? Que a gente tem que falar mesmo, né? Da nossa prática. Porque, igual eu falei aqui, se eu for falar só sobre decolonialidade e colonialidade, vai virar um encontro de sociologia, né? E não é a questão, nós somos das linguagens, né? Então, como nos apropriarmos disso e levar para a sala de aula, né? Por meio dessas nossas experiências, né? Justamente essa transposição mesmo que eu penso, né? Como a partir das nossas leituras, dos nossos conhecimentos em relação a isso, promover uma praxis, né, que leve em consideração essa pegada decolonial aí no estudo de línguas. Exatamente, né? Então, assim, isso tudo que eu faço, inclusive hoje, né, nas minhas disciplinas com portfólio, né, desde quando eu estava na Unila, isso tudo já é uma praxis, né, que eu tendo a reconhecer como decolonial, né? É tão complicado rotular as coisas, né? Mas eu sinto que é uma prática que valoriza esses repertórios linguísticos culturais deles, né? Então, assim, a gente escreve sobre essas práticas, né? Então, acho que esses são bons exemplos. Então, tem esse da Mastrella também. Eu não sei, Jó, você joga Mariana Mastrella de Andrade e decolonial... Peraí, vou buscar. Vê se você acha aí, Jó. Ele é recente. Ela fez tem pouco tempo. Que é interessante também para quem quer exemplos, né? É que é difícil também, assim, pelo que você falou, é difícil catalogar, assim, o que pode ser uma prática decolonial para nós, não pode ser para outro. Para outros. Então, é bem difícil definir, e eu penso assim, neste ano, aqui está, neste ano, especialmente, no ano passado e neste ano, o Walter Mignolo comentou isso, que ele se surpreendeu em como o Brasil ressuscitou o conceito de decolonial, sendo que na América Latina como um todo, em outros países como Equador, Peru, por exemplo, a própria Colômbia, o giro decolonial, o decolonial já há muito tempo vem sendo discutido. Inclusive, se nós observamos, por exemplo, o Peru, na própria Constituição. Sim, sim. Então, aí ele se surpreendeu nesse ressurgir, assim, ele falou, nossa, o Brasil está discutindo muito o decolonial, ele se surpreendeu de ser convidado. Chegou depois, né? Chegou depois na coisa. E, então, agora, meio que virou uma moda, assim, de certa forma, aqui.
E tem muita gente pensando, talvez, não sei, tipo, qualquer coisa que você faça agora é decolonial. Pois é. Então, tem que Tomar esse cuidado, né? tomar esse Exato. cuidado também, Tem que tomar exatamente. cuidado. Isso, né? Porque assim, gente, é muito estudo, né, Jó? É muita leitura que requer isso aí, né? Então, assim, não é qualquer coisa que é decolonial. Quer dizer, de onde você está partindo, né? Em quem que você está se fundamentando, onde você está pisando, né? Então, Eu assim, acho tem que que mais tomar cuidado. refletir, né, cada um dentro da sua área, o que Claro, que claro. ampliar mesmo, né? Exato. Na literatura, o que você pode ampliar de textos que não sejam só europeus. Sim, sim. Dentro na linguística mesmo, se você tem alternativas, né? Eu vejo na minha área da fonética, fonologia, prosódia, tem muita coisa da Europa, eu Claro. participo de eventos, só que eles Sim. se centram neles, né? A gente Aham, vai lá, sim. né, apresenta, Pois e é. aí agora eu tenho buscado muito mais diálogo com o pessoal do México, porque lá eles Aham, estudam línguas indígenas, contatos que podem interessar aqui para a gente trabalhar com claro. Guarani, né? Enfim, então são essas alternativas que a gente vai buscando, né? Cada um dentro Sim, da Eu sua. vejo, talvez, eu não sei se o Henrique também consegue me sanar essa dúvida agora, mas é uma proximidade muito grande em relação à visão bakhtiniana de pensar a língua, né, enquanto um produto social, histórico, cultural. Então, a gente sente essa necessidade de buscar as raízes das coisas, né, para conseguir compreender esse fenômeno na sua completude. Então, imagino que dá para aproximar essas teorias também, né? João, demais. E olha, eu vou te indicar um texto que aproxima as teorizações bakhtinianas com a decolonialidade, com a translinguagem, sobretudo. É um texto de 2015 ou 14, da Inês Lucena, da Federal de Santa Catarina, que ela fez em parceria com o Ruberval, da Federal de Mato Grosso do Sul ou da Estadual de Mato Grosso do Sul. Procura aí, Aproximações Bakhtinianas. Eu dei um curso aqui na pós-graduação sobre translinguagem, e esse texto foi assim obrigatório, aproximações bakhtinianas e translinguagens, ou práticas translíngues. Maria Inês Lucena e Ruberval, qual que é o sobrenome dele, Jó? Maciel. Isso, Ruberval Maciel, com C. O texto muito bom, eu trabalhei inclusive na graduação da Unila, eu ainda estava na Unila em 2018, eu trabalhei esse texto na graduação da Unila e aqui na pós-graduação. Então, vale a pena você dar uma olhada, João, porque como você tem um conhecimento mais profundo das teorizações bakhtinianas, você pode ter insights aí maravilhosos e já pensar em até fazer livro, artigo. Então, vai ser bem legal. Aqui tem uno da Cláudia Rocha também, a Cláudia Rocha. Claro. Sim, a Cláudia Hilsdorf, né? Rocha, sim, da Unicamp. Ensino de língua estrangeira como prática translingua, articulações com teorizações bakhtinianas. Esse aí. Vale a pena, João, você dar uma lida nesse. Aí Bem está. interessante. Bom, não sei se mais algum das pessoas que estão acompanhando, alguém gostaria de comentar? Quem mais falar? A Juliane perguntou, tem Edna. Madalena tá aí ainda? Tá. A fotinha dela tá ali. A fotinha dela. Estou, sim, só ouvindo. Só também para completar aí o que falamos. Sim. O Gregório tem pensado um pouco isso, aqui também a professora Laura, enfim. A translinguagem pode ser utilizada como um recurso didático, na verdade. Então, pode ser uma metodologia didática, que é bem interessante. Sim. E que requer também vários estudos, da mesma forma quando pensamos o decolonial, porque não é só essa troca, esse contato. E aí, Jorge, a gente pensa na avaliação, né? Que já é um outro estudo, né? Imagina, gente, né? Porque assim, gente, para a gente avaliar a prática translíngua e tudo mais, a gente precisa mudar a concepção do que a gente entende por língua, o que eu estou entendendo por ensino, aprendizagem, por sala de aula, né? Tudo tem que mudar para eu pensar em avaliar isso, né? Quer dizer, como avaliar isso, a gente ainda tem que discutir bem, né? Exatamente, né? E aí, quando a gente vai dar aula, os alunos esperam. Eles querem ter uma nota tradicional, a gente vai fechar o sistema, a gente tem que botar uma nota lá no sistema, tem avaliação por data, então essas coisas ficam negociáveis. Não sei, a Samira está aí, não sei se ela gostaria de falar alguma coisa.
E Ela já como, escreveu, mas... e como também, assim, por exemplo, isso que falamos da nota, da avaliação, é porque também, agora talvez eu percebo mais, toda política pública depende disso. Para você manter uma bolsa, precisa de uma Isso, precisa ter nota. Para dados você... estatísticos, Exato, né? exato. Então tem um sistema por detrás bem complicado. Olha, o Sim. Antônio comentou, né, que ele fez uma tese dele da avaliação, uma avaliação larga escala. Sim. Nossa, avaliação é muito interessante, né? Mas assim, aí tem que quando a gente fala em avaliação, a gente precisa fundamentar tudo, né? O que eu estou chamando de, o que eu estou entendendo por língua, ensino, sala de aula, aluno, professor, né? A Juliane está fazendo outra pergunta. Aproveitar a oportunidade de perguntar se existe translinguagem ou prática translingüe dentro de um mesmo idioma. Boa pergunta, Juliana. Nossa, o Canagará já vai falar isso muito bem no livro dele. E sim, com certeza, né? Por isso que a gente não exclui a língua materna, né? Translinguagem está na língua materna, total, né? Na sala de aula, por exemplo, né? Você vê as variedades da comunidade periférica, de uma zona sul, né? De um menino que vem de uma comunidade quilombola, né? Você tem translinguagem aí também. E aí a gente considera esses registros variados, né? De variedade seriam translinguagens também. Né? Então, nossa, mas tem demais na língua materna e muita, né? Canagará já vai trazer isso também, né? Que as línguas são heterogêneas, inclusive o que a gente entende por português, né? Tudo é português. Você tem línguas indígenas, línguas africanas e línguas de imigrantes, né? Árabe, tem de tudo no português, né? E ele vai variando de acordo com o contexto que você habita, né? Então temos sim também. É muito legal. Até agora eu lembrei, né, que você comentou a questão da fronteira, né, do México, terrano, né? Terrano, essa questão de como você aceita os latinos que não são mexicanos, que sempre viveram no Texas, né? Que é a fronteira que andou. Na verdade, não foram eles que cruzaram. E aí, Exato. em relação com a língua, né? Comecei a ler algumas coisas. Outra coisa que eu tenho me interessado bastante é estudar um pouquinho mais do que acontece em Porto Rico. Porque oficialmente você está lá, idioma inglês e espanhol. Mas não é todo mundo que fala inglês, né? Só que a gente estudou em escola particular, enfim, tem um certo nível. Só que o inglês aparece, né? Como você colocou aí os alunos, né? Algumas expressões aparecem em detalhes, né? Então, alguma coisa que eu quero ver. E essa questão do México também, né? A língua nessa fronteira, que aí eu acho que já é dialogar com o trabalho da Eliana Stuza, o Uruguai, aqui, Exato. e o que a gente pode comparar com essa fronteira. O Spanglish, isso mesmo. Spanglish, é isso mesmo. Exatamente isso, mas são vários também. Sim. Como o portunhol são vários, o Spanglish pode ser. Não, Natália, assim, e a fronteira do México é uma região, né? Quer dizer, até a própria fronteira pode ter diversidade, que a fronteira é tão grande, né? Então, quer dizer. Uma coisa é lá na Califórnia, outra é exato. Texas, né? É muito legal, né? Tem estudo tem aí pro resto da vida. Tem trabalho. Tem trabalho. E é isso, essa heterogeneidade, né, gente? O mundo é heterogêneo, que bom, né? O mundo é diverso. Até lembrando dessa questão do Uruguai, né? Quando estava estudando minha tese, eu vi, acho que é o Chuí e o Chuí, né? Que era, historicamente, como é diferente do que a gente vê aqui na Tríplice Fronteira, que o português predomina nas três cidades. Sim. Lá, não sei agora, mas até algum tempo era o espanhol, porque historicamente era uma região que tinha muito mais contato com Montevidéu, acesso a Montevidéu, a metrópole, do que o Brasil. Olha aí. Hoje em dia pode ser que já não, né? Já tem estrada, já tem outro perfil, mas o que determina é justamente a questão geográfica, geopolítica, que vai determinar quem que vai predominar nessa... A geopolítica do conhecimento, né? Que o Mignolo vai falar tanto, né? Interessante. É muito legal. Assim, voltando rapidinho para aquela provocação do moda e do coisa, gente, é isso que a Jor falou, né? O Mignolo assustou, né? Porque as discussões aqui estão aí, né, em ebulição do decolonial, porque realmente chegou mais tarde, né, gente? E pensar o decolonial no Brasil é diferente de pensar o decolonial em qualquer outro país, porque a gente teve uma coisa aqui que se chama escravização, né? Que durou mais de 3 séculos e meio, que a gente precisa... Nós não resolvemos essa questão ainda, né? Ainda vamos demorar um pouco a resolver, então a gente precisa resolver essa questão. Então, trazer o decolonial para cá é trazer os movimentos afrodiaspóricos também, sobretudo. E, claro, os indígenas, né? Então, moda pode até ser que a ebulição das discussões está em alta agora, mas é o que eu falo, tomemos cuidado para não dizer que qualquer coisa é decolonial, né? Porque isso requer muita leitura e muito estudo, né?
para a gente chegar nesse ponto aqui de estar discutindo isso. E depois ela vai dizer que o pós-colonial é desejo, né? Que é como se diz, nós não chegamos até hoje no pós-colonial, porque é um desejo ainda, o pós ainda não chegou, né? A gente ainda está no colonial, né? Porque as colonialidades estão cada vez mais sofisticadas, ainda mais nesses tempos agora. Então, o pós-colonial ser uma quimera, um desejo, quer dizer que a gente ainda não atingiu esse pós, né? E tem a problematização de pós ter ideia de ruptura também, que é um pouco difícil ainda, e aí vai para a frase que a Kuzikan que mais ama, que o anticolonial é luta, né? Porque ela, como representante de movimento indígena, né, boliviano, ela dialoga muito com o Fanon, né? Nesse caso de vamos lutar, vamos, né, lutar pelas independizações, né? Ou libertações aí de independência dos países, né? Então, o anticolonial seria mais essa ideia do movimento social, da luta, da rua, né? E como também a Kuzikanski fala que ela não acredita no decolonial. Aham. Ela acredita que o decolonial está longe de acontecer e parece mais uma utopia. Exato, Ela exato. fala um pouco do pós-colonial. Exato, exato. Então, assim, vale muito a pena trazer isso para o debate, né? Mas não desmerecendo nada que foi feito até agora, né? Esses teóricos todos da decolonialidade. É tudo para o debate mesmo, né? Então, é só para problematizar, né? Eu fico pensando essas questões nos currículos, né? Como que nós temos aí um documento basilar, agora, BNCC, que né, já vem, de certa forma, atualizando em alguns aspectos a questão incorporando algumas discussões, né, no currículo, mas com algumas lacunas gigantescas ainda, especialmente na parte de língua portuguesa, sem falar o espanhol, né, que ele fica apagado nesse sentido. Então, eu fico pensando como, já que é uma área que está em ebulição aí, os estudos, né, tudo, está todo mundo buscando empreender práticas nesse sentido, mas eu fico pensando quando que essas discussões elas farão parte dos currículos. Né? Sim. E a fim até de orientar o próprio professor, né? Voltando na questão bakhtiniana, nós temos o método formal lá, né, do ensino de línguas, onde ele passa uma orientação para compreender a língua enquanto dialógica, interacionista, né, dentro desse aspecto, e como seria esse olhar decolonial, né, para esse ensino de línguas. Sim, sim. João, isso é muito interessante falar de currículo, porque eu gosto muito do Clécio Bunzenjor. Eu tenho visto muitas falas dele, ele é maravilhoso, né, da Federal de Pernambuco. O Clécio trabalha muito com a questão BNCC, ensino médio e também currículo, né, curricularização. Inclusive, ele voltou agora de um pós-doc em Portugal, onde ele analisou o currículo de literatura de Portugal. Gente, é impressionante. Em Portugal, existem separações dos Lusíadas em cada nível do ensino médio. Por exemplo, o primeiro ano vai ler de tal poema a tal poema. O segundo... Gente, olha isso. Primeiro que os Lusíadas, claro, é importante? mas não é só os Lusíadas que existem no mundo, né? Só isso, só literatura portuguesa. Mas é só isso, sabe? E ainda tem a marcação, até a página tal é no primeiro ano, até a página tal é do segundo ano. E ele ficou assim, super surpreso com isso. E ele traz isso tudo para o Brasil, na questão da BNCC, e ele diz o seguinte, gente, ok, nós temos a BNCC, temos, ok, do jeito que foi aprovado, do jeito que está, o que nós temos que fazer então, gente? Abrir brechas, gretas e fendas no que ela nos dá de abertura. O que a gente tem de abertura na BNCC para a gente começar a se apropriar do discurso decolonial e colocar ali? Né? É isso que ele traz nas lives dele sobre BNCC, porque é um documento fechado, claro, né? Inclusive a base é comum, né? É até interessante problematizar essa palavra comum num país tão pluriverso, pluridiverso, que é o Brasil, né? E quem defende muito a base fala, mas a base não é o currículo. Não é, mas é diretriz, né, gente? É diretriz curricular, não é currículo, mas é diretriz, então tá direcionando ali. É excludente, sim, exatamente. Então, assim, agora, o que a gente tem de brecha nela para a gente poder resistir, né? Essa é a questão. E aí entra a curricularização mais sensibilizada para a questão decolonial. Né? Então, aí são trabalhos pontuais que a gente precisa somar, né? Que a gente precisa ir do coletivo mesmo para a gente um dia poder começar a trincar isso aí, gente, porque infelizmente ela foi aprovada, né? Eu não sei se vocês ouviram, mas eu estava indo ontem no concerto aqui que eu sempre vou, e eu ligando na rádio para ouvir, eu escutei o comercial, a propaganda do ensino médio, gente. Eu não sei se vocês já ouviram. Eu estava escutando a rádio, aí começou
a falar do novo ensino médio, vendendo o novo ensino Eu médio, já como se vi que já fosse está assim, passando alguma coisa na televisão. pelo amor de Deus, os percursos formativos, você tem a liberdade de escolher, tudo mentira. Tudo mentira, sabe? Meu Deus, a gente sabe como é que foi a aprovação disso ali no final do governo Temer, né? Para aprovar tudo na corrida, na correria. Meu Deus do céu, nossa Pois senhora. agora a gente tem que arrumar Agora, o brecha. Clécio Bunzen fala uma coisa interessante. Antes a base ter sido aprovada no governo golpista do que no governo genocida. Porque se tivesse uma base para ser aprovada agora, não teria nem brecha para a gente trabalhar. Pois é, né? Estava ruim e ficou pior. Exatamente, porque Bom, difícil, gente. Mas é um outro caso a se pensar, viu? O currículo é, meu Deus, é essencial, né? eu acho Tá que tudo isso junto, né? merece, isso aí merece Currículo. um outro dia de... Outro sim, porque aí vem exemplos, né? Vem vídeos, essas ideias de vídeo, de texto, isso é muito legal, né? E para trabalhar no espanhol. Gente, tem uma página no Instagram que se chama Pretunhol. Não sei se vocês já viram que é legal também, né? Para o pessoal do espanhol seguir. Sí, eu Né? orientando da Luciana Freitas. Aí a Jó conhece, claro. eu vi, foi Lógico, pouco tempo. Aham. Lógico. É orientando da Luciana. A Elzimar, Jó, fez uma live com ele há pouco tempo, né? Então, quer dizer, Ótima. isso. Então, é legal, Elzimar. viu, gente? É muito Ótimo. legal. Eu tenho um diálogo muito bom com a Elzimar aqui. A Elzimar é maravilhosa. A gente, Gilmar e maravilhosa. Luciana Freitas a gente conversa muito aqui, muito. Quero trabalhar sempre com ela aqui, né, Jó? Bom, gente, É infelizmente, isso. tinha bastante coisa para a gente falar aqui, horas e horas, isso. mas pelo tempo, né, acho que estava previsto até as 12, a gente esgotou. Queria agradecer ao professor Henrique Obrigado, gente. pela conversa e acho que em outras oportunidades, teremos outras oportunidades, Sim, ainda mais sim. agora pensando em associação, Samira. né? Várias coisas que a gente pode pensar em conjunto, a Sim. questão do português e espanhol, acho que estão em diálogo, e acho que Sim, é isso. demais. Gente, por favor, vamos dialogar as nossas associações, né? Vamos em As contato. associações do português aqui com de vocês e com, né? Vamos fazer algumas coisas. A gente Não pode sei fazer se tem eventos em associação de conjunto. português aqui no Paraná, você que Não sei se tem, Ativa. gente. Souber, Para estrangeiro, acho que não, viu, Nath? A não ser mas que aí tenha a de gente... língua materna. Acho que para estrangeiro não tem, não. É. Agora, a gente pode dialogar em eventos, gente. Por que não? Claro. Entendeu? Fazer mesas do espanhol com o português nessa Vamos vertente aí. Exatamente. E tem tudo a ver. Olha nós aqui Tudo a ver. falando, né? Acho que tem tudo a ver, né? Pesquisas em comum, né? Claro. Isso, tudo Esse a ver. assunto atravessa todas as línguas, né? Até o inglês, Samira. O inglês também tá junto. A Samira está Porque convidadíssima. eu tô com alunos aqui que estão trabalhando variedades da Jamaica do inglês, né? Variedades das Bahamas, né? Olha que Olha bacana. aí. Você saiu Sabe? também do pluricentrismo do inglês, né? Você sai da Inglaterra e dos Estados Unidos um pouquinho, né? É isso. Bom, é Mas é isso, gente. Então, eu interessante. queria agradecer a todo Gente, mundo. foi ótimo. Dar umas últimas Isso. palavras para o Henrique dar um tchau. Gente, E foi aí? ótimo, né? Eu acho que é sempre bom a gente falar sobre isso, né? Estou aberto aqui para mais convites e que possamos passar o recado, né? Aquele recado lá do Guimarães e do Davi Copenal, que esse recado continue aí a transitar, né? Sempre, né? Que a gente ouça mais a natureza, né, gente? É isso aí. Que a gente ponha mais o pé na terra, sabe? Sentir a terra. Que ela respira. A terra tem coração, a terra respira, né, gente? É Bom, isso. então, eu vou encerrar aqui a gravação para colocar, vou botar no YouTube, talvez hoje ainda. E questão de certificado, perguntaram, né? A gente vai ver isso, inclusive das anteriores, para disponibilizar o mais rápido possível para quem participou e tem os dados já cadastrados aqui. É isso, gente. Agradecendo a sua presença. Até Foi muito bom. Obrigado pelo convite mais uma vez. As interações foram ótimas, né? Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Mas acho que foi legal, né? Georgelina, queria falar alguma coisa? Sim, para você e o João ficaram um pouquinho. Tá. Tá bom. Obrigada, Tá bom. Henrique. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Amei. Beijos. Abraço. Natália, para de gravar. Está gravando ainda. Não parou, não? Eu não apertei aqui.